sangue. De longe dá para saber. Kim pergunta se isso quer dizer que a guilda Dump estava por ali. Surpreendentemente, uma pessoa rasga a cara, mostrando ser apenas um disfarce. Essa pessoa sorri e diz que já era esperado de alguém alvejado pelos superiores, pois detectar as habilidades de camuflagem deles deveria ser difícil até mesmo para um ranking S. Kim fecha seus olhos e suspira, dizendo que isso tudo é muito óbvio e idiota para ele. Sempre a mesma coisa. Assassinar os despertados dentro da dungeon e fazer ataques terroristas para causar o outbreak. Não estão cansados da mesma coisa, não? Kim olha diretamente para ele e diz que, dessa vez, ele estava planejando matar Kim, se disfarçar e, depois disso, eles iriam causar um outbreak na Dungeon Azul que vai aparecer nos Estados Unidos. E assim, jogariam a culpa toda em cima do Kim. Isso deixa o homem completamente em choque, pensando como Kim sabia de todos esses detalhes, pois as informações sobre os planos nos Estados Unidos são restritas, então poucos sabem disso. O homem começa a rir e diz que é isso mesmo, e complementa, dizendo que finalmente chegou o dia em que eles iriam aparecer para o mundo todo. Isso seria um banho de sangue, através de um outbreak em cada país. São incontáveis as vidas que seriam perdidas nisso. O homem diz que o causador dessa tragédia mundial seria... Mas Kim o interrompe e diz que esse plano só iria dar certo se eles conseguissem matá-lo. Kim olha para ele novamente com um sorriso no rosto e pergunta se ele daria conta de fazer isso. O homem se irrita muito com isso e diz que Kim poderia falar o quanto quiser, porque hoje seria seu último dia na Terra. Todos eles partem para cima de Kim ao mesmo tempo. Kim usa sua chama divina em sua espada e se prepara. Enquanto isso, pensa que tem certeza de que eles não foram os únicos que entraram na Coreia. Claramente, os executivos também estavam lá. Kim pensa e diz que iria deixar o resto com Ji-eon e parte para cima de todos. Fora da dungeon, um homem chega em um lugar. Esse homem estava no telefone, avisando que já havia chegado no local. Ele diz que o grupo de avanço já estava dentro da dungeon, e mesmo que Kim saísse vivo de lá, ele mesmo poderia matá-lo ali fora. A pessoa do outro lado do telefone diz que poderia ser assim. A responsabilidade de matar Kim ficaria com ele, pois os preparativos do outro lado ainda não estavam prontos. O homem concorda e se despede. Assim que desliga, ele olha para frente e todos os seus membros estavam mortos, e Ji-eon estava sentada no banco esperando-o. Então ele pergunta quem ela era. Ji-eon não responde nada, apenas diz que finalmente ele havia chegado. Ela olha para todos mortos ali e pensa que, diferente desse bando de lixo no chão, esse homem parecia bem fortinho. A sede de sangue de Ji-eon estava clara nesse momento. O homem pergunta se ela que havia feito tudo aquilo. Ela sorri e pergunta de volta quem mais poderia ter sido. Uma pessoa aleatória que estava andando por aí sem rumo? O homem começa a tirar seu terno e pensa que esse bando de merda havia perdido para uma única garota. Isso é inaceitável, na verdade. Isso é uma desgraça completa. Ji-eon começa a se levantar enquanto dizia que um após o outro, cada um desses homens no chão falaram a mesma coisa, sem saberem o que realmente estava esperando por eles. O homem tira seus óculos e diz que, pelo que parece, há mais insetos irritantes além de Kim na Coreia. O homem demonstra uma confiança enorme e diz que, infelizmente, iria ter que matar essa maldita garota primeiro. Ji-eon salta sem hesitar para atacar. O homem se prepara para receber o golpe. Kim ainda estava lutando com a ajuda de Mir, que cada vez mais deixava as habilidades de Kim mais fortes. Kim acerta um dos homens diretamente no peito, fazendo o sangue espirrar. Outros dois tentam acertá-lo pelas costas, mas novamente o escudo de Kim o protege sem dificuldade. Kim se vira e corta outro deles. O líder deles, vendo isso, grita para eles evitarem atacar Kim pelas costas, pois não iria adiantar de nada. Eles precisam atacar e se esconder rapidamente. Todos começam a usar suas habilidades e se esconder. Kim fica sozinho na sala e pensa que, por causa das características dos assassinos, um ataque surpresa é mais perigoso do que uma batalha corpo a corpo. Foi realmente uma ótima escolha que fizeram. Kim olha para Mir e pensa que estava bem confiante em detectar um certo nível de perigo. Então ele havia usado uma habilidade que seria boa contra uma emboscada. Mas por conta do Ki assassino do Rei Lish, é impossível detectar até o menor dos traços, pois o Ki estava cobrindo todo o cheiro. Kim pensa que sua única chance é confiar plenamente no Mir. Kim o pega e coloca sobre sua cabeça e pergunta se o Mir consegue realmente sentir o cheiro deles. Mir responde que sim. Então Kim diz que isso é ótimo, e assim que Mir sentir que Kim será atacado, ele deve avisar. Kim fecha seus olhos e se concentra profundamente.
Mir fica de olho em todos os cantos, até que ele sente algo e avisa Kim, mostrando o lado. Kim, com os olhos fechados, ataca e fere um deles com sua espada. Enquanto o homem caía cheio de sangue, ele pergunta como Kim deu conta de prever isso. Kim se prepara para a batalha novamente e pensa que, como ele pensava, quando se trata de sentir o perigo, Mir era bem melhor que ele. Mir avisa mais uma vez. Kim ataca rapidamente, mas o líder consegue desviar. O líder diz que a invisibilidade também não está dando certo contra Kim. Outro homem diz que um pouco antes, quando foram descobertos como membros da guilda Gambler, eles poderiam atacar Kim disfarçados de outra pessoa. O líder pensa que não iria adiantar nada. Se isso realmente funcionasse, Kim teria perdido para o Capitão Fantasma. O líder olha para Kim e pensa que ele realmente superou todas as expectativas, pois ele é forte demais. Não é alguém que eles poderiam pegar para começo de conversa, e isso é apenas o primeiro problema. O líder pensa que, além de ter que enfrentar a força absoluta de Kim, ainda precisam sair rápido dali, pois poderiam ficar loucos por conta do Ki assassino do Rei Lish. Mas isso deu uma ideia para o líder. O líder sorri e olha para o Kraken e diz que é isso. Kim fica sem entender, pois todos apareceram na frente dele. Ele pergunta se eles desistiram dos ataques surpresa. Eles começam a seguir para cima. Kim se prepara e diz a eles que deveriam saber que não iriam conseguir vencer em uma batalha direta. Kim começa a lutar novamente e corta mais um dos homens. Outro tenta atacar rapidamente, mas era apenas uma distração. Todos eles passam direto e vão para o Kraken. Kim olha para trás, se perguntando o porquê disso. Assim que Kim percebe que o alvo deles nesse ataque não era ele, percebe que eles estavam indo direto para o Kraken. Kim começa a se mover em uma velocidade absurda. Kim começa a pensar que não, isso não pode acontecer. O Kraken iria despertar. O líder pula e perfura o selo, rachando o objeto que estava segurando o Kraken. Uma energia forte começa a tremer o navio e, de repente, uma grande explosão é causada. O líder sai voando dali, morrendo de rir, dizendo que a vitória finalmente era dele. À sua frente, o Kraken aparece. Rapidamente o pega e o deixa assustado, e o esmaga com a maior facilidade do mundo. Kim para suavemente em cima de um dos pedaços do navio, espalhado por todos os lados. Kim salta, segurando em uma de suas mãos sua espada e na outra seu fiel companheiro, Mir. Kim chega até a cabeça e diz: "Já fazia muito tempo, não é mesmo, Kraken?" Kim solta o Mir e pede para ele dar toda a força que ele conseguir para Kim. Ele pula e vai até o olho do Kraken com sua espada e corta o olho do Kraken com um golpe. Kim pensa que, com esse golpe, o Kraken vai perder os sentidos por um pequeno tempo. Ele precisa ser rápido e se livrar. Mas de repente, Kim olha para sua espada e percebe que o buff que Mir havia dado estava sumindo. Kim olha para o Mir, vê que ele está exausto e pensa que faz sentido, pois as habilidades do Mir iriam florescer a qualquer dia. Mas por enquanto é normal que elas estejam instáveis. Não tinha como Kim usar uma habilidade roubada desse jeito sem limite nenhum. Kim pega Mir em seus braços e pensa que isso é um grande problema, pois ele teve que usar quase toda sua magia para se proteger quando o selo do Kraken se rompeu. Kim começa a cair, pensando que não tinha mais forças. A única escolha que Kim tinha era usar sua habilidade de herói, imortalidade, para tentar lutar. Assim que o Kraken iria acertá-lo, Joho vem correndo, dizendo que Kim só traz problemas. Ele salta e diz que toda vez fica se preocupando com Kim. Ele pega Kim e desvia do ataque do Kraken. Kim fica com uma cara de espantado. Joho pergunta se Kim ainda não entendeu como a vida dele é preciosa. Kim fica confuso. Joho grita com ele, dizendo para ele parar de tentar resolver tudo sozinho. Kim pergunta para Joho como ele havia chegado até ali. Joho diz que a guilda dos apostadores simplesmente sumiu. Então ele não teve outra escolha a não ser seguir até o barco, já que não havia mais nada lá embaixo. Mas assim que o barco explodiu de repente, eles correram para um lugar mais seguro e ele foi até ali preocupado com Kim. Enquanto eles fugiam, Kim agradece e diz que ele que deveria estar fazendo isso como líder da expedição. Mesmo assim, Joho tomou esse lugar. Joho diz que não precisa falar, só pagar um almoço depois e já estava tudo certo. Ele pergunta se o Kraken iria persegui-los. Kim diz que ele perdeu a visão e está tentando se recuperar, então não. Joho diz que aquilo é gigante e se tinha como eles lutar contra aquilo. Kang, olhando para isso, pensa que o líder da expedição, a guilda dos apostadores e até mesmo Joho desapareceram de repente, e isso estava deixando-o muito preocupado. Tae Kyun pergunta para ele de onde ele acha que saiu um monstro tão forte como aquele.
De repente, alguém diz que iria explicar tudo. Assim que os dois se viram, vem Kim em sua frente. Kim começa a explicar que a guilda dos apostadores era, na verdade, a guilda Dump. E depois que eles tomaram um cacete e não viam mais como derrotar Kim, tentaram vencer libertando o Kraken. E isso foi o que aconteceu. Joo-ho coloca a mão no pescoço e reclama, dizendo que não é surpresa que a guilda Dump estava entre eles, pois sempre teve algo de errado com aquela guilda de apostadores. Kang-hee pergunta por que Kim tentou fazer tudo isso sozinho, e as coisas pioraram assim, do nada. Tae-kyun diz que as coisas realmente estão bem feias, e pergunta se Kim tem algum plano para lidar com isso. Kim responde que sim, e começa a dizer que o ponto fraco do Kraken é óbvio. Então, se eles trabalhassem muito bem juntos, é possível derrotá-lo sem ninguém se machucar. Kim dá uma bronca em todos ali, dizendo que se continuarem sendo desunidos, claramente não iriam precisar de sua ajuda nem do seu plano. Todos ficaram quietos, sem reclamar. Com isso, Kim diz que iria entender que todos vão seguir o plano. Kim começa a explicar enquanto o Kraken se recupera. Após aplicar os planos, todos se unem e chamam os despertos, pedindo para a primeira linha se preparar. Então, vários magos começam a conjurar suas magias e disparam todos juntos em direção ao Kraken. Os ataques acertam o Kraken. Joo-ho pensa que foi exatamente como Kim havia previsto. Joo-ho grita para que a segunda linha se prepare. O plano de Kim é que usassem magia de longo alcance, pois a fraqueza do Kraken é sua velocidade. Ele precisa chegar perto para poder usar sua enorme força. Se eles atacassem com magia à distância, o Kraken não vai chegar até eles e vai ficar pressionado. Joo-ho pensa que realmente o Kraken não conseguir chegar até eles, porém ele é muito grande e forte. É impossível matá-lo apenas com magia. Mas isso não importa, pois o plano é mantê-lo afastado até que Kim se recupere. Enquanto isso, Kim estava sentado, recebendo cura e energia de alguns membros. A batalha entre eles continuava com o disparo de magia. Joo-ho tentava animar a todos, dizendo que estava funcionando e deveriam continuar até que o líder da expedição se recupere. Alguns despertos apontam e dizem que algumas pessoas estão se aproximando do Kraken. Joo-ho fica surpreso e pensa que Kim se recuperou muito rápido dessa vez, mas, assim que ele olha, fica preocupado, pois o idiota do Kang-hee estava avançando com sua equipe sozinho e sem seguir o plano. Enquanto Kang-hee corria, um dos seus membros o chamou e perguntou se aquilo que eles estavam fazendo realmente não teria problema, pois Kim havia dito claramente para não se aproximar do Kraken. Kang-hee então o pegou pela roupa e perguntou ao seu subordinado se, caso Kim mandasse ele morrer, ele iria lá e morreria. O homem disse ao seu líder, Kang-hee, que Kim afirmara que a habilidade regenerativa poderosa do Kraken tornaria ainda mais difícil eles conseguirem vencer. Kang-hee chamou seu subordinado de idiota e disse que Kim estava claramente mentindo sobre isso. Ele perguntou se seu subordinado não conseguia ver o Kraken morrendo agora, assim que apontou para o Kraken, que estava sendo atingido por várias magias, e por isso Dou estava lento e parado no mesmo lugar. Kang-hee continuou dizendo que Kim havia dito isso para poder ficar com todo o espólio só para ele. Kang-hee soltou o homem e se virou para continuar o que estava fazendo, e disse ao seu subordinado que, se ele não quisesse perder o sustento dele, era melhor fazer o que Kang-hee mandava e segui-lo imediatamente. Após dizer isso, ele tomou a frente e disse que a guilda Papillon iria matar o Kraken. Alguns segundos depois, eles já estavam lutando diretamente contra o Kraken. Porém, seus ataques não causavam tanto dano assim. Kang-hee gritava para seus companheiros não desistirem. Eles deveriam atacar sem parar, assim não dariam tempo para o Kraken contra-atacar. Do outro lado, a guilda Demônio Vermelho chega, e seu líder, Tae-kyun, pergunta o que eles iriam fazer, pois, se continuassem atacando de longe com magia, acabariam acertando a guilda Papillon. Com isso, Tae-kyun fica irritado com a atitude idiota do Kang-hee e grita para que todos parem de atacar e apenas observem enquanto a guilda Papillon continuava atacando o Kraken. Kang-hee diz que aquele pirralho do Kim é arrogante só porque é um pouco mais forte, e que no fim, será ele com sua guilda que matará o Kraken. De repente, Kang-hee nota algo estranho que chama sua atenção. Assim que olha para a parte do corpo do Kraken que estava atacando, vê que tinha apenas alguns arranhões. Isso deixa Kang-hee confuso, pois ele jurava que tinha cortado essa parte com seus golpes. O Kraken olha para ele com seu corpo completamente restaurado, e agora podendo se mover livremente, pois não estava mais sofrendo os ataques das magias da guilda Demônio Vermelho. O Kraken abre sua boca, soltando um rugido muito forte, assustando todos que estavam à sua frente. A guilda Papillon
Toda começa a se sentir estranha. Eles perguntam que tipo de rugido é esse, enquanto alguns começam a dizer que estavam sentindo náuseas. Kang-hee também não estava se sentindo bem. Ele começa a suar e sente uma dor estranha em sua cabeça. Com uma voz trêmula, ele pergunta o que era isso. Finalmente, Kang-hee começa a entender o que estava acontecendo. Esse rugido foi o suficiente para começar a desestabilizar a mana deles. Kang-hee percebe que estão em perigo e grita para que todos recuem rapidamente. Mas antes que ele desse um passo, ele olha para cima e percebe que o Kraken já estava atacando. Ele cai sentado no chão sem conseguir fazer nada e apenas olha a morte chegar. Porém, vários feixes de luz apareceram do nada, cortando o tentáculo do Kraken em vários pedaços, deixando Kang-hee espantado com essa força e velocidade. Nas costas dele, Kim para com sua espada. Kang-hee sorri e olha para trás. Ainda com sua voz trêmula, ele diz que o Kim veio muito rápido. Kang-hee pergunta se ele já se recuperou, porém Kim já não estava mais com paciência para isso. Ele olha com sede de sangue para Kang-hee e pergunta se ele realmente quer morrer. Kang-hee fica tremendo de medo e grita, pedindo para o Kim esperar, dizendo que não era hora disso. Antes mesmo que Kang-hee conseguisse terminar de falar, Kim afunda a cara dele com um soco, jogando-o vários metros para trás, deixando toda sua guilda completamente assustada com esse soco. Taekyun, que olhava mais de longe, fica espantado com isso tudo. O restante da guilda Papillon, assustados, perguntam para o Kim o que eles deveriam fazer. Kim, com uma expressão séria, diz para eles irem para o local do esquadrão de expedição. Ele começa a conjurar sua magia de chama sagrada e diz que não iria assumir a culpa se alguém morresse por descumprir ordens, igual a um certo idiota que se acha líder. Kim convoca sua Fênix e ordena que ela cubra a boca do Kraken. A Fênix começa a avançar rapidamente em direção ao Kraken, que já começa a olhar para ela. O Kraken até tenta fazer algo, porém a Fênix é muito rápida e, sem dificuldades, consegue cumprir a ordem que Kim lhe deu. Assim que a Fênix faz sua parte, o Kraken olha para cima e vê Kim pulando bem na direção do seu olho. Sem hesitar, Kim ergue sua espada e ataca, porém ele erra. Kim pensa que ele realmente tinha mirado no olho do Kraken, mas não acertou o seu alvo. Ele se pergunta se o Kraken desviou instintivamente do ataque dele. O Kraken fica irritado com esse ataque e tenta acertar Kim com seu tentáculo. Kim pula e desvia. Enquanto está no ar, ele pensa que seu ataque anterior claramente deixou o Kraken irritado. O Kraken continua tentando acertar Kim, porém ele consegue desviar de tudo e até mesmo acompanhar facilmente os movimentos do Kraken. Porém, ele pensa que com toda essa agitação do Kraken será quase impossível fazer um ataque surpresa. O Kraken ergue novamente seu tentáculo na frente de Kim, que para por um momento e fica olhando para isso. Kim analisa bem a situação e pensa que realmente não tem mais escolha. Kim desvia novamente e começa a usar sua chama sagrada, cortando um dos tentáculos do Kraken com uma facilidade absurda. Ele pensa que, infelizmente, terá que cortar todos os tentáculos do Kraken um por um. As pessoas da guilda Papillon ficam chocadas com isso, dizendo que era impossível o que Kim estava fazendo, pois eles, com vários homens atacando de uma só vez, só conseguiram causar alguns arranhões no Kraken. Porém, Kim estava cortando o Kraken como se fosse manteiga. Joo-ho pergunta para Taekyun se ele estava bem, pois esses rugidos de antes deixaram muitas pessoas tontas e confusas. Joo-ho ressalta que eles deveriam deixar o Kraken com Kim e se reagrupar. Taekyun nem estava prestando atenção no que Joo-ho estava dizendo, pois ele estava completamente impressionado com a habilidade, força e velocidade com que Kim estava lutando contra um monstro daqueles. Ele pergunta se eles não conseguem ver aquilo. Kim lutava incansavelmente e, sem tomar um único golpe, com seus movimentos extremamente precisos, estava cortando o Kraken sem problemas. Taekyun diz que eles não estavam em posição de se juntar a ele nessa luta. Claramente, Kim irá matar o Kraken sozinho, e a dungeon será finalizada. Taekyun diz que, para ser honesto, antes de conhecer Kim, ele era bastante confiante em suas próprias forças. Em sua cabeça, ele achava que em um ano, com certeza, se tornaria um ranking S. Porém, depois de ver Kim lutando dessa forma com o Kraken, Taekyun assume que se sente patético. Ele se vira para Joo-ho e diz que seria bom se ele pensasse nisso também. Joo-ho fica meio perdido e pergunta a Taekyun o que ele queria dizer com isso. Eles voltam a ver a luta de Kim. Taekyun começa a dizer que é possível que Joo-ho não sinta isso agora, mas Kim é alguém capaz de se tornar o maior desperto do mundo inteiro, e caso Joo-ho continuasse a segui-lo, em algum momento dessa jornada, Joo-ho poderia se machucar. Joo-ho ouve isso e fica com uma expressão meio séria, sem dizer nada. Taekyun continua dizendo que,
Infelizmente, uma luz que é muito brilhante pode acabar queimando as que estão à sua volta. Tae-kyun, ainda com sua cabeça baixa, diz para Joo-ho que se ele quisesse, poderia entrar na guilda deles. Afinal, dentre os comuns como os dois, Joo-ho claramente se destaca. Isso deixa Joo-ho um pouco confuso. Joo-ho continua olhando para tudo isso sem dizer nada, até que ele olha para o Kraken todo em pedaços, e Kim atacando cada vez mais rápido e mais forte. Joo-ho diz que já sabe disso. Os pedaços do Kraken começam a cair no chão, um após o outro. Kim olha para o olho do Kraken e avança, dizendo que isso iria acabar agora. O Kraken abre sua boca novamente e solta outro rugido. Kim não para por nada e entra dentro da boca do Kraken. Nem mesmo o Kraken acreditou nisso, ficando um pouco desconfiado da situação. De repente, um feixe de luz muito forte sai de dentro do corpo do Kraken, passando pelo meio do seu corpo inteiro. Em seguida, vem uma explosão com a chama sagrada, explodindo metade do corpo do Kraken. Kim olha para ele e suspira. Ele pisa em uma parte do corpo do Kraken e limpa o sangue que havia voado em seu rosto, dizendo que o sangue do Kraken fedia muito, como sempre. Todas as pessoas que estavam participando da dungeon ficam caladas e espantadas. Elas olham para o Kraken completamente destruído e em pedaços no chão. Eles dizem que o Kim realmente derrotou o Kraken e começam a gritar de felicidade e a comemorar essa vitória. Joo-ho olha para tudo isso e apenas suspira. Joo-ho estava um pouco bravo, pois o Kim sempre teve esse jeito dele de querer resolver tudo absolutamente sozinho e se arrisca demais por isso. De repente, o Kim chega perto dele e pergunta o que é tão absurdo assim. Joo-ho quase morre de susto. Ele se vira gritando para o Kim não assustá-lo dessa forma e que, quando estiver chegando perto, sempre deve avisar. Kim olha para ele com uma cara de deboche e pergunta por que ele estava agindo como se essa fosse a primeira vez que isso acontece. Kim cheira sua camiseta, que estava suja de sangue, e diz para Joo-ho que havia perguntado para ele o que era tão absurdo assim. Joo-ho fica sem dizer nada, apenas olhando para o Kim, e de repente, Joo-ho sorri e começa a esfregar a cabeça do Kim, dizendo que o absurdo é algo que ele não sabe. Enquanto os dois estavam ali conversando e brincando um com o outro, Kim olha para a frente e vê que o Tae-kyun estava completamente desapontado com alguma coisa. Kim pergunta para o Joo-ho o que poderia ser, porém o Joo-ho apenas balança sua cabeça, deixando Kim um pouco confuso. Joo-ho tenta disfarçar, virando sua cabeça para o lado, dizendo que, finalmente, a dungeon havia acabado, e sendo assim, a raid também acabou. Eles deveriam voltar para casa. Joo-ho ressalta que Kim fez um ótimo trabalho como líder e lutando com o Kraken, porém Kim ainda fica um pouco desconfiado de tudo isso. Porém, Kim muda de assunto e diz que quase se esqueceu. Ele pergunta onde estava o Kang-gi. Joo-ho fala que Kang-gi estava desmaiado lá atrás de tudo, depois do soco na boca que o Kim havia dado nele. Parece que ele ainda está bem, apenas desacordado. Kim vai até ele e estala seus dedos, perguntando para o Kang-gi o que ele acha de eles terminarem o que começaram. Kang-gi começa a acordar e abrir seus olhos, porém ainda não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele coloca a mão na cabeça e se pergunta se havia desmaiado e quem estava na frente dele. Assim que olha para cima, vê a cara do Kim olhando para ele de uma forma assustadora. Ele grita o nome do Kim assustado, achando que iria morrer. Kim pergunta para Kang-gi se ele tinha alguma coisa para dizer a todos ali presentes. Kang-gi olha para o lado, assustado, perguntando se o Kim tinha derrotado o Kraken. Todos começam a olhar feio para ele. Kang-gi dá um pequeno sorriso e diz que, pelo jeito, o Kim realmente matou o Kraken. Ele continua dizendo que, nesse caso, eles deveriam calcular os números. Ele se levanta e diz que, como todos sabem, a guilda Papillon causou mais dano ao Kraken comparado à guilda Demônio Vermelho. Eles ficam inconformados e perguntam para o Kang-gi se ele realmente estava falando isso sério. Kang-gi faz uma cara de surpreso e diz que a dungeon acabou. Então é óbvio que eles tinham que distribuir as explorações primeiro. Kim começa a dizer que iria explicar de outra forma. Já sem paciência, Kim pergunta para o Kang-gi se ele realmente não tinha nada a dizer para os demais ali. Kang-gi fica parado sem dizer nada, e de repente pega sua espada e ataca o Kim. Porém o Kim era muito mais rápido e, em um piscar de olhos, quebra a espada do Kang-gi em vários pedaços. Kim diz que, pelo jeito, Kang-gi realmente não sabe o que faz. Com o impacto do ataque do Kim, Kang-gi começa a se desequilibrar e andar para trás. Kim diz que, pelo egoísmo do líder idiota da guilda Papillon, todos poderiam ter morrido. Kang-gi começa a ficar com raiva. Ele grita de ódio e parte para cima do Kim no soco. Kim segura o soco dele com uma mão
e diz que realmente estava querendo dar uma chance para o Kang-hee assumir seus erros e se desculpar com as outras pessoas, porém terminou tudo como ele esperava. Kim começa a apertar a mão do Kang-hee com tanta força que ele começa a gritar de dor e implora para que Kim o deixasse apenas voltar para sua casa. Kang-hee se sente humilhado e começa a gritar, perguntando como o Kim ousava roubá-lo e tratá-lo dessa forma. Ele é o líder da guilda Papillon. Ele continua gritando e pergunta para o Kim se ele realmente acha que sairá impune dessa situação, pois assim que eles saírem dali, Kang-hee iria pessoalmente até a associação contar tudo o que estava acontecendo. Kim responde com muita calma, dizendo que ele poderia fazer isso quando quisesse. Kim diz que só tem um pequeno problema. Kang-hee estava esquecendo de algo muito importante. Kim solta a mão do Kang-hee, que já estava toda torta e vermelha de tanto o Kim apertar. Kim continua dizendo que ele é o líder dessa dungeon, e ser o líder não dá apenas o direito de planejar a estratégia e assumir o comando, mas também a responsabilidade pela vida de todos que estão sob seu comando. Kang-hee fica olhando para tudo isso com ódio em seu coração. Kim continua dizendo que Kang-hee estava cego pela exploração da dungeon e colocou todos os seus companheiros em risco apenas por ganância de querer ficar com a maior recompensa. Kim ergue sua espada, olhando fixamente para Kang-hee, e diz que o líder da dungeon tem o direito de executar o esquadrão inteiro para eliminar riscos aos demais membros da raid, e por isso, você deve morrer. Kim parte para cima com sua espada. Todos ficam assustados, pois alguém iria ser morto ali. Joo-ho pega sua espada e fica pronto. Kim vem com tudo com sua espada, mirando diretamente no pescoço do Kang-hee. Porém ele para quando a espada estava prestes a decapitá-lo. Kang-hee, com tanto medo, desmaia. Joo-ho pergunta se o Kim sempre precisa fazer esse tipo de coisa. Kim olha para Joo-ho e diz que ele precisava assustar o máximo o Kang-hee, senão ele poderia ferir pessoas inocentes quando Kim não estivesse por perto. Kim fala que com esse incidente, ele perdeu a confiança das guildas, e por isso, não será nada fácil para ele continuar como líder de alguma guilda depois de tudo isso. Kim chama a atenção de todos e diz que agora eles deveriam finalizar a dungeon e seguir em frente. Todos gritam, concordando imediatamente com ele. Enquanto todos começam a sair e conversar, Kim começa a caminhar sozinho, com Mir em seus ombros, dormindo como sempre. Kim estava pensando que graças a essa dungeon, ele foi capaz de ganhar os poderes do Mir e ainda descobriu que o Rei Lish estava planejando algo grande. Kim pensa que isso foi algo inesperado para ele, pois ele não sabia que isso aconteceria, e por isso agora ele estava pensando que precisava procurar algumas dungeons das quais ele não tivesse conhecimento, para se precaver de futuros problemas. Kim também se lembra que precisa ver a situação do Ji-yeon. Afinal, cada um dos membros da guilda Dump é uma ameaça. Algumas horas antes do sucesso do Kim na sua primeira dungeon como líder, Ji-yeon estava lutando com um membro da guilda Dump. Ele acerta um golpe nela, que a joga com muita força na parede, causando uma nuvem de poeira. Seu golpe foi apenas com um soco, e em sua mão estava o soco inglês que ele usava. Ele tenta acertar outro golpe nela enquanto ela estava na parede, porém Ji-yeon consegue desviar do golpe rapidamente e parte para cima do homem. O homem retoma sua postura e se prepara para dar mais um soco. Ji-yeon também estava preparada para isso e continua avançando em direção ao punho do homem. Assim que o soco iria acertá-la, ela usa sua habilidade Assimilação das Sombras. Essa habilidade permite que o usuário funda seu corpo com a escuridão, anulando todos os ataques por um curto período de tempo e permite o movimento em um estado de sombra. Com isso, a cabeça dela some na escuridão, fazendo com que o golpe do homem passe direto. Ele fica sem entender. A escuridão começa a se mover para trás do homem. Ji-yeon aparece atrás do homem com sua espada na mão. Ele vira sua cabeça olhando para ela. Ji-yeon olha diretamente nos olhos dele e diz que essa brincadeira acabou. Ela corta o pescoço dele com apenas um golpe, fazendo o sangue voar para todos os lados. Ela olha para isso e sorri, achando que tinha finalizado a disputa. Após o golpe no pescoço do homem, Ji-yeon pula e cai no chão. Assim que ela olha, fica surpresa, pois ele conseguiu se defender em pouco tempo com suas próprias mãos. Ele conseguiu proteger o ataque que seria fatal em seu pescoço. O homem se vira para ela e diz que, para ser bem honesto, esse ataque dela realmente o deixou surpreso, pois ele não esperava que ela fosse tão forte e habilidosa dessa forma. Por isso, ele diz que não acreditava que ela fosse capaz de feri-lo. Os dois continuam se encarando. Ele lambe a ferida e diz que a luta está ficando cada vez mais interessante. Ji-yeon começa a usar sua habilidade de novo, e diz para ele não ficar se achando dessa forma, pois isso só a faz querer matá-lo mais ainda. Ela se envolve com a escuridão e começa a avançar sem medo.
O homem começa a rir e diz que ela está louca, pois avançar dessa forma contra um assassino profissional é pedir para morrer. Ji-eon diz que isso não seria um problema contra uma pessoa fraca. O homem entra em guarda novamente, começa a se concentrar, e uma energia verde começa a sair de seu corpo. Ele começa a rir e diz que Ji-eon era uma pequena tola, pois todas as habilidades dele eram focadas em imunidade física. Ji-eon continua atacando sem hesitar. Ele pensa que ela pode continuar atacando o quanto quiser, porém ela não vai causar um único arranhão no corpo dele. O ataque continua e o homem apenas se concentra em sua defesa. Ele pensa que, mesmo que a habilidade de Ji-eon fosse muito rápida e afiada, sempre teria um ponto fraco. Por essa habilidade ser muito forte, ela é algo difícil de se usar. Como todas as outras, essa habilidade tem seus limites. Após algum tempo apenas se defendendo, ele olha para Ji-eon e percebe que ela está começando a voltar ao normal. Ele diz que a fraqueza dessa habilidade poderia ser o tempo. Ji-eon volta a maior parte do seu corpo ao normal. Ele sorri e diz que acertou em cheio. Os dois colidem seus golpes no ar, causando uma enorme pressão entre os dois. Ji-eon olha para o seu ombro e sente algo estranho. Ela diz que parece que estava morta mesmo sem ter sofrido nenhum ataque. O homem tenta novamente acertar mais um golpe, porém Ji-eon se abaixa. Enquanto ela desviava dos ataques dele, ela pensava que a defesa absurda dele fez com que seus ataques fossem basicamente insignificantes para ele. Bom, nesse caso, ela poderia tentar algo diferente. O homem prepara mais um soco, e dessa vez com muita força. Ela abre seu inventário e pega uma nova arma. Ela diz que não tem escolha a não ser usar isso. Ela segura firme sua nova arma e acerta um golpe no braço do homem, conseguindo feri-lo. Novamente, ele percebe que ela estava com uma arma diferente e pergunta para ela se essa é a arma secreta dela. Ele fica mais empolgado e diz que está ansioso para ver do que ela realmente é capaz com essa arma. Ele começa a atacar novamente. Seu soco vem tão forte que acerta o chão onde Ji-eon estava, criando um buraco no chão. Ela salta para trás, conseguindo desviar do ataque. Ele olha para ela com vontade de lutar, pensando que fazia muito tempo que ele não tinha uma luta tão emocionante quanto essa. Ele assume que no final de tudo, Ji-eon realmente é muito forte e merece ser respeitada. Ele pede para ela continuar lutando e divertir ele ainda mais. Porém, de repente, ele para e fica sem entender. Ji-eon simplesmente parou de lutar e ficou de pé na frente dele com a mão em seu ouvido. Ele pergunta para ela o que ela estava pensando em fazer. Ela olha para ele e pergunta se ele já terminou e qual é o plano dele, se ele realmente vai ficar apenas tentando fazer ela cansar. Ele diz que isso tudo é um absurdo de se ouvir, pois a luta deles ainda não acabou. Ele pede para Ji-eon continuar a luta. Ela ergue seus ombros e suspira, debochando da cara dele, como se ela estivesse brincando com ele todo esse tempo. Isso deixa ele completamente fora de si. Ele grita com ódio. Como ela tem coragem de fazer tal coisa? Ele parte para cima dela com tudo, gritando que, se ela perdeu a vontade de lutar, ele iria obrigá-la a lutar à força. Ele consegue se aproximar dela facilmente, porém ela não se move, apenas olha fixamente para ele. Quando o soco dele estava prestes a acertar bem no meio do rosto dela, ele simplesmente para, sem conseguir tocá-la. Ele não entende o que estava acontecendo com ele. O seu corpo não respondia mais, e dessa forma, ele não conseguia se mover. Ele continua tentando mover seu corpo, porém não consegue. Ele começa a suar e pergunta o que estava acontecendo. De repente, ele cai no chão, como se a gravidade estivesse puxando-o com mais força. Ji-eon fica de pé na frente dele e olha para ele com seus olhos frios, como sempre. Ela começa a andar lentamente em sua direção e chega bem pertinho dele, deixando-o assustado, pois não conseguia mover uma parte do seu corpo. Ela olha para ele e diz que ela tinha avisado antes. Ji-eon segura o queixo dele, deixando-o com mais medo ainda. De repente, ela acerta-o com um golpe muito forte e diz que já tinha acabado essa luta. Ele cai no chão com muita força e cospe sangue. Ela fica em cima dele, socando seu rosto várias vezes seguidas. Ele apenas consegue pensar que todas as suas habilidades de defesa foram desativadas de uma só vez. Ele pensa que mana não é seu problema, pois ele não consegue se mover de forma alguma. Ji-eon continua socando a cara dele sem parar. Ele não consegue entender como tudo isso estava acontecendo com ele. De repente, ela para de bater nele e diz que provavelmente ele deve estar bem curioso para saber por que o corpo dele não responde a nada. Ela segura sua adaga em sua mão. Ela diz que, como ele mesmo havia dito antes, essa era a arma secreta dela. Ela diz que não costuma usar isso com frequência porque ela só pode usar algumas vezes. Porém, essa lâmina tem a capacidade de distorcer a mana do corpo do alvo em que ela toca.
Ele fica desesperado ouvindo isso. Ji-yeon continua dizendo que, uma vez distorcida, essa magia continuará sufocando o corpo do seu alvo. Ela diz que no momento em que ela conseguiu cortar o braço dele, a luta tinha acabado. Ele fica surpreso com isso, sem acreditar no que ouvia. Ela pega-o pelo pescoço e diz que agora é a vez dela de fazer as perguntas. Ji-yeon olha dentro dos olhos dele e pergunta quem é o verdadeiro patrão dele. Ele não responde. Ela continua socando-o na cara, gritando para ele dizer quem estava por trás disso. Ji-yeon não para de bater no rosto dele, deixando-o completamente desfigurado. Ela gritava com ódio, perguntando repetidamente quem era o chefe dele. Ele continuava sem dizer nada, e isso deixava ela ainda mais nervosa, e, consequentemente, ela continuava a gritar e a socar a cara dele, deixando-o quase morto. Ele dá um pequeno sorriso, e ela para de bater. Ele diz que não sabia quem era o chefe. Ele diz que, no lugar disso, por que ela não se junta à guilda Dump também? Ela olha para ele e pergunta o que ele acabou de dizer. Ele diz que ela é realmente muito forte, sem contar suas habilidades de luta que são inigualáveis. Se os dois se juntassem, ninguém conseguiria vencê-los. Ele pergunta se ela aceitaria isso. Ela pega sua faca, ergue-a olhando fixamente para ele e diz que iria começar matando ele mesmo. Ela começa a baixar sua mão para matá-lo, porém alguém segura seu braço no último minuto. Um homem de óculos aparece, pedindo para ela manter o controle. Ela pede para ele soltá-la e deixar ela terminar o trabalho. O homem de óculos diz que entende perfeitamente como ela se sente. Mesmo ela sendo a mestre da guilda, ele precisava que ela se controlasse, pois esse cara é um nível superior na guilda Dump, o que significa que ele tem boas informações. E se ela matar ele ali, eles não poderiam alcançar o objetivo real deles. É por isso que ele pede para ela se acalmar um pouco. Ela olha para ele e diz que é para deixar ela terminar o que começou. O homem de óculos apenas olha para ela sem dizer nada. Ela baixa seu olhar, porém consegue se acalmar e se levanta, pedindo desculpas, pois ela acabou perdendo um pouco o seu controle. Ji-yeon começa a conversar com esse homem de óculos, dizendo que já que ele veio até ali, essa informação que eles têm é confiável. Ele diz que sim, e ressalta que eles não têm muito tempo, e por isso ele pede para Ji-yeon se preparar o mais rápido possível. O homem que estava caído no chão chama eles e diz que ele e ela tiveram uma grande coisa ali, porque ele teve que se intrometer no meio da luta. Porém, Ji-yeon nem deixa ele terminar de falar direito e dá um chute na cara dele, jogando-o para longe. Ele voa com muita força e bate nas prateleiras que estavam atrás dele. O outro homem diz que o fato de esse homem estar aqui confirma as provas de que as informações de Kim são confiáveis. E isso também vale para a informação da primeira dungeon azul que está se abrindo nos Estados Unidos. Assim que o membro da Dump ouve isso, ele fica em alerta, ouvindo o resto da conversa dos dois. O homem de óculos continua dizendo que a inteligência indica que a guilda Dump está planejando um ataque terrorista naquela masmorra. O membro da guilda Dump fica espantado, perguntando-se como eles sabiam disso. Ji-yeon continua conversando com seu parceiro e diz que havia entendido tudo. Ela pergunta como estão as coisas com o Kim. Seu parceiro diz que ele ficou sabendo que a masmorra que o Kim estava foi finalizada. A raid acabou de terminar. O membro da Dump fica sem acreditar e se pergunta se todos aqueles homens que eles enviaram foram realmente derrotados pelo Kim. Porém, ele pensa que isso não é o mais importante. O mais importante é que o Kim sabe do plano deles. Enquanto os dois conversavam ali, ele ficava imaginando que isso tudo é muito ruim para eles. Ele tenta se mover novamente, porém não consegue mover nenhum dedo. Nesse estado que ele estava, seria impossível para ele informar a guilda Dump sobre isso. Ele pensa que se isso continuar, o plano do seu chefe iria cair rapidamente, e por isso, ele precisava ganhar tempo de qualquer forma. Ele fica olhando para a conversa deles, e de repente, a Ji-yeon se pergunta de onde o Kim consegue tantas informações assim. Nesse momento, ele tem uma grande ideia. Ele pensa que é essa sua chance. Com certeza, ele iria conseguir algum tempo com isso. Ele chama a atenção dos dois e começa a rir muito na frente deles. Ji-yeon pergunta se ele ficou louco depois dela ter espancado tanto ele. Talvez ela tenha batido muito forte na cabeça dele. Ele continuava rindo na frente deles. Ele ergue sua cabeça e pergunta se isso tudo não é engraçado. Ele diz que juntar as mãos com a guilda Dump para esmagar a mesma guilda, tanto a Ji-yeon quanto seu parceiro, ficam olhando para isso sem entender muito bem. Ela pergunta o que estava acontecendo. Seu parceiro pergunta o que realmente ele estava tentando dizer com isso. Ele ri de novo e diz que se eles pensarem um pouquinho só, já iriam conseguir juntar as peças e entenderem do que ele estava rindo.
Ele começa a explicar que só uma pequena minoria dentro da guilda sabia sobre esse plano dos Estados Unidos, e mesmo assim, o Kim sabia de tudo com detalhes. Ele pergunta se isso tudo não é extremamente estranho para eles. O homem pensa que esses dois na frente dele são como moscas para a guilda Dump. Isso não é um problema real. Porém, aquele homem chamado Kim é um perigo real. Ele pode acabar facilmente com quem ele quiser. E por isso que ele precisa jogar um contra o outro, não importa como isso aconteça. Com isso, ele conseguiria criar uma pequena abertura e talvez informar a guilda Dump de tudo o que estava acontecendo. Após ele ter plantado essa ideia na cabeça deles, ele olha para eles e pede para eles fazerem um acordo com ele, pois, se isso continuar indo do jeito que está, tanto a guilda Reapers quanto a guilda Dump seriam dizimadas pelo poder do Kim. Ele sugere que eles deveriam unir forças e se livrar do Kim em primeiro lugar, pois ele é a ameaça real ali. Ji-eon continua olhando séria. Ele continua dizendo que, logo depois que eles terminassem com o Kim, ele iria cooperar com tudo e iria dizer tudo o que sabia sobre a guilda Dump. O parceiro dela toma a frente e pega sua espada em sua mão. Ele aponta aí a espada para o homem e manda ele calar a boca, pois eles não iriam acreditar em um assassino. Ele continua dizendo que todos ali eram apenas tolos. Kim traiu a guilda Dump e iria fazer o mesmo com eles. Ele pergunta para os dois se eles realmente acham que são capazes de fazer algo sem o Kim. Ji-eon começa a ficar pensativa. Seu parceiro pede para ela simplesmente ignorar tudo que esse lixo estava dizendo. Ele definitivamente está planejando se beneficiar de um conflito entre eles. Porém, Ji-eon ainda estava pensativa sobre tudo isso. Ela pede para seu parceiro ligar para o Kim e pedir para ele correr até aquele galpão. Ela também pede para que ele chame todos da guilda Reapers imediatamente. Seu parceiro tenta discordar disso, porém Ji-eon diz que já sabia o que ele estava pensando. Ela diz que mesmo que eles descartem tudo que esse lixo acabou de dizer, eles ainda precisavam saber de onde o Kim conseguia tirar todas essas informações. Seu parceiro diz que entendeu tudo. O membro da Dump começa a rir muito e grita, dizendo que adorava ver como a Ji-eon era incrível. Ele diz que se ela matar o Kim, ele se tornaria um espião dela. Ela o interrompe, dizendo que ele estava um pouco errado. Ela começa a olhar novamente com sangue nos olhos, sorrindo e diz que preferiria morrer do que dar as mãos a um assassino como ele. Ji-eon diz que, se o Kim realmente estiver com a Dump, ela iria matá-lo e começar tudo de novo. Ela começa a soltar a escuridão novamente e diz que o seu verdadeiro objetivo ali é a aniquilação completa da guilda Dump. Ela ressalta que iria persegui-los até as profundezas do inferno. Pouco tempo depois, um carro chega no galpão. Kim sai de dentro do carro. O parceiro de Ji-eon recebe-o na porta. Kim pergunta por que eles o chamaram para uma coisa urgente tão tarde da noite. Ele responde para o Kim que seria mais rápido ele ver do que explicar tudo ali. Kim fica preocupado, pensando que Ji-eon poderia ter sido pega pela Dump. Os dois começam a entrar, porém Kim não sentia nada de estranho, embora as luzes estivessem todas apagadas. Uma lâmina aparece na frente dele. Kim estava completamente cercado, com as facas em seu pescoço. Ele olha para frente e, com um olhar muito sério, fala para Ji-eon que ela vai ter que explicar isso direito. Ji-eon estava com sua forma das sombras ativa e olhava para Kim sem dizer nada. Kim começa a analisar as coisas ao seu redor e pensa que essa é a habilidade de assimilação das sombras, o poder de assimilar seu corpo com as trevas e transformá-lo livremente. Ele continua olhando para as sombras e pensa que, normalmente, esse poder é limitado só quando as pessoas escondem seus corpos no escuro. Kim imagina que Ji-eon não está escondendo o lugar todo com as trevas, e sim escondendo a presença das pessoas que estão com ela. Ele olha para ela de novo e pensa que isso é um talento incrível. Ji-eon fala que não tem motivos grandes para levá-lo até ali e que um cara falou uma coisa muito interessante. Ela mostra o homem e diz que ele falou que Kim fazia parte da guilda Dump. O homem olha para Kim e o cumprimenta. O prota olha para ela e fala que ela não é o tipo de mulher que seria influenciada tão facilmente por alguém. Ela dá risada e diz que ele está certo sobre isso. Ji-eon começa a aparecer e fala que, analisando toda a história que o Kim tem, ela não acredita que ele faça parte da guilda Dump. Ele pergunta para ela do que se tratava isso então. Ela diz que existe uma coisa que está deixando-a louca. Ji-eon se aproxima do Kim e pergunta como ele conseguiu as informações sobre a Dump. Ela fala que o homem ali disse que apenas membros importantes sabiam dos planos da Dump, e mesmo assim, o Kim sabia. Então, a menos que ele seja um membro deles, isso é estranho. Ji-eon continua encarando-o e fala que ela precisa confirmar se ele é ou não membro da Dump.
Ela pede para ele contar a fonte dessas informações. Kim a encara. Ele olha para o homem ali e pensa que ele já sabia que esse homem é um líder dentro da Dump e louco por batalha. Porém, ele não imaginava que este homem iria conseguir fazer isso. O prota fecha seus olhos e suspira, enquanto pensa que de qualquer forma, esse homem está esperando por uma luta entre ele e a Ji-yeon. Kim pensa que isso também poderia ser resolvido facilmente se ele apenas respondesse à pergunta. Porém, a fonte dessas informações são suas memórias da sua vida passada. Nem mesmo se ele contasse isso, a Ji-yeon iria acreditar. Kim se vê em uma situação delicada. O Ethan está controlando a situação ali, e há uma grande chance de Kim sair como mentiroso. Ele pensa que, mesmo que ele simplesmente saia dali, esse assunto voltaria novamente. E, se isso acontecer, tudo vai acontecer como o Ethan quer, sem contar que há uma grande chance do plano de Kim ser arruinado. Ji-yeon pede para Kim parar de enrolar e responder. Ele pensa que, em primeiro lugar, ele precisa tomar o controle da situação. Ele diz que nunca trabalhou com a Dump e iria provar isso. O prota ressalta que sobre a fonte das informações dele, ele não iria contar nada. Ji-yeon pergunta por qual motivo ele quer esconder isso. Kim fala que a relação deles é apenas por um tempo, já que eles querem a mesma coisa, e ele não tem o dever de contar tudo para ela. Além do mais, o foco ali é se ele é ou não membro da Dump. O prota olha para ela e diz que ela deveria voltar com ele para a casa dele, assim ele iria provar a verdade. Porém, só ela poderia fazer isso. Um dos homens da Ji-yeon aperta um pouco a faca no pescoço dele. O parceiro dela fala que eles nunca iriam aceitar isso. Kim pergunta se essa escolha não era da líder da guilda deles. Os outros membros pedem para ela não fazer isso sozinha, pois é um plano feito para conseguir pegá-la. Os dois se encaram por um tempo, até que Ji-yeon ergue sua mão e fala que iria com ele. Outra mulher grita, falando que isso é uma armadilha. Ji-yeon pede para seus parceiros não se preocuparem com ela, pois se ele estiver mentindo, ela iria pôr tudo em risco, mas iria acabar com a vida dele. Ela pede para ele mostrar o que ele quer para provar que não é membro da Dump. Assim que eles chegam na casa da mãe do prota, ela vem toda feliz dizendo que já fazia um tempinho que eles não se viam, o que deixa a Ji-yeon sem reação. A mãe dele sorri e pergunta para Kim se ele sabia o quanto ela sentia a falta dele. Ele se desculpa com ela e diz que o trabalho estava bem pesado, por isso ele não conseguia vê-la direito. A mãe dele pergunta quem era essa moça. Ele tenta explicar dizendo que ela era uma desperta também, mas a mãe dele interrompe-o. Toda feliz pergunta se ela é a namorada dele. A mãe dele pega na mão da Ji-yeon, que fica toda envergonhada. A mãe dele pergunta para Kim por que ele estava apresentando-a só agora. Ji-yeon tenta falar, mas ela está com tanta vergonha que acaba ficando sem palavras. A mãe do Kim prepara uma comida para eles e pede para que todos venham comer. Kim pergunta por que ela fez tanta comida. Sua mãe diz que eles tinham visitas e por isso ela tinha que fazer bastante comida. A mãe dele se desculpa com a Ji-yeon, dizendo que Ji-yeon é a primeira garota que Kim leva para comer na casa dela, e por isso ela ficou muito feliz. Ji-yeon diz que não tinha problema, estava tudo bem. A mãe dele serve a comida para ela e diz que infelizmente não é muito, mas foi feito com muito carinho. Ji-yeon continua sem reação com tudo isso que ela estava vendo. Ela fica olhando para a mãe do Kim, enquanto a mãe dele sorria de volta, mostrando a felicidade que ela estava em ver seu filho e sua amiga ali. Ji-yeon começa a pensar sobre tudo isso. Ela baixa sua cabeça e agradece pela comida. Eles começam a comer, e Ji-yeon não para de olhar para eles enquanto come. Kim e sua mãe estavam conversando e sorrindo felizes, como uma verdadeira família. Ela observa Kim e percebe que ele não tem maldade. Ele apenas estava feliz, aproveitando o tempo com sua mãe. Ji-yeon fica sem dizer nada, refletindo sobre o que ela está vivendo ali. Ela baixa a cabeça, sorri um pouco e suspira aliviada. Depois da comida, os dois vão para o quarto de Kim. Ele pergunta a ela o que achou da comida. Ji-yeon responde que estava uma delícia. Ele diz que fica feliz. Ela pergunta a ele se ele é próximo à mãe dele. Kim responde que sim. O prota pergunta a Ji-yeon se ela ainda acha que ele faz parte da Dump. Ela diz que entendeu o que ele quis dizer, porém ter uma pessoa que ele ama e se importa não é garantia de que ele não faça parte deles. Ele diz que está entendendo tudo e pergunta se isso não foi o bastante. Ele começa a mostrar o seu corpo na frente dela. Ela fica envergonhada e grita, perguntando o que ele estava fazendo e se ele iria mostrar quem realmente é, só porque não tinha ninguém ali. Kim pergunta do que ela estava falando. Ele só queria provar que não é um deles, já que na guilda Dump eles tatuam o brasão no corpo. Ele pergunta se pode tirar as calças também. Ela suspira e diz que tanto faz. Ji-yeon baixa a cabeça
e diz que confia nele. Se ele fosse membro da Dump, não teria alguém que ele amasse tanto na vida quanto a sua mãe. Ela diz que a Dump não iria deixar a mãe de Kim viva. Então, pelo visto, ela estava errada. Kim pergunta a ela o que aconteceu entre ela e a Dump. Ji-yeon olha para ele e, debochando, diz que eles têm uma relação de trabalho. Então ela não deve contar tudo para ele. Ele diz que acha que, se eles se aproximassem um pouco, poderiam ter uma relação de completa confiança. Ela sorri e pergunta o que tem isso. Mas, do nada, ela fica séria. Ji-yeon começa a explicar, dizendo que há 2 anos atrás, quando agia de maneira independente e sem uma guilda, desde jovem recebia elogios por ser gentil e bonita. Ela se pergunta se essa imagem foi o motivo. As pessoas a abordavam com várias expectativas e fantasias, mas depois que viam sua personalidade extraordinária, ou talvez porque ela era diferente do que todos pensavam, todos ficaram desapontados e foram embora. Até mesmo seus pais foram embora. Ela só estava sendo ela mesma. Foi aí que ela percebeu que nunca poderia pertencer a nenhum lugar. O tempo passou, e ela se tornou uma desperta. Ela escuta alguém chamando-a. Ela se vira para ver quem era. Um menino se apresenta dizendo que seu nome é Ki-hyun. Ele diz que estava observando-a desde antes, porém ela o interrompe e diz que não quer nada. O menino diz que não estava dando em cima dela e grita, pedindo para eles formarem um grupo. Ele diz que havia muitos despertos ali e todos eram independentes. Ou seja, não havia líder. Ki-hyun fala que seria melhor se eles fossem juntos do que sozinhos. Porém, ela continua andando e só diz que não está afim. Ki-hyun fica com cara de tonto. De repente, alguém chama ele, pedindo para ele voltar ao grupo, pois eles iriam entrar. Com isso, ele volta ao seu grupo e Ji-yeon continua sozinha. Dentro da dungeon, todos estavam lutando contra os monstros. Ki-hyun avança rapidamente, cortando um dos monstros em pedaços. Ki-hyun suspira e fala que isso é mais difícil do que ele imaginou. De repente, ele nota algo. Quando ele olha para Ji-yeon, muitos monstros estavam mortos ao seu redor. Os companheiros dele se aproximam e perguntam quanto foi que Ji-yeon havia matado. Uma moça pergunta se Ki-hyun chamou Ji-yeon para entrar no grupo. Ele responde que sim, porém foi rejeitado. Mas agora ele diz que entende. Com essas habilidades, ela fica bem sozinha. A moça fala que queria uma pessoa forte como ela no grupo. Os outros falam a mesma coisa. Woo-shik pergunta para Ki-hyun no que ele estava pensando. Ele se vira, volta a olhar para Ji-yeon e, enquanto ela se afasta, ele diz que ela parece muito solitária. Mais monstros chegam e a batalha continua. Ki-hyun estava tendo um pouco de dificuldades em matar um dos monstros. Ele segura o ataque do monstro com uma certa dificuldade. De repente, o monstro some da sua frente. A moça pergunta o que está acontecendo com Ki-hyun, mas assim que ela olha, ela grita que um monstro estava atrás dele. O monstro ataca, mas outro desperto chega para ajudar, salvando a vida do Ki-hyun. O desperto mata o monstro. O sangue voa e pega na cara do Ki-hyun, deixando-o assustado. O desperto pergunta se ele está bem. Ki-hyun responde que sim e se desculpa por isso. Ele fala que estava fora de si. Seu parceiro vai até ele e dá um tapa na cara dele. O desperto fala para Ki-hyun conversar mais com os outros. Seu parceiro fala que está na cara que ele estava pensando em Ji-yeon, e por isso ele deveria correr e falar com ela agora mesmo. Ki-hyun olha para seus parceiros e sorri com isso. Enquanto isso, Ji-yeon estava lutando com vários monstros, matando todos. Ela olha para os lados, confusa, e começa a andar, pensando que não queria morrer. Um monstro vem se aproximando dela. Os dois se olham e ela diz que também não queria viver. Os dois se atacam. Ji-yeon olha para o monstro, porém ela recebe outro golpe. Ela consegue se defender, mas é jogada para trás. Ji-yeon começa a pensar que a fadiga de suas lutas anteriores começou a fazer efeito. Seu corpo não estava se movendo bem. O monstro olha para ela de novo. Ela olha para ele de volta. O monstro se prepara para atacar e ela pergunta se isso é o fim. Ji-yeon se levanta e pensa que no fim isso é bom, pois ela não tinha apegos na sua vida mesmo. De repente ela escuta algo. Ela olha para o monstro mais uma vez e escuta alguém falando que tinha avisado que lutar sozinha era mais difícil. O monstro é destruído de uma só vez. Ela olha para ele enquanto o sangue do monstro cai sobre eles e pensa que ela nunca seria capaz de esquecer isso. O monstro cai no chão, os dois se encaram e ele a convida de novo para entrar no grupo deles. Esse foi o encontro dela com o homem que conseguiu mostrar que ela não estava morta. Ela sorri e passa por ele sem dizer nada. Ele olha para ela mais uma vez sem entender o que estava acontecendo. Ele começa a correr atrás dela, perguntando se isso seria um sim e pede para ela esperar um pouco. Enquanto eles saem dali, uma capa aparece logo depois. Um homem aparece atrás de uma pedra, olhando para eles.
Ki-hyun sorri e fala que eles iriam se encontrar novamente. Ele diz que esse primeiro encontro foi o destino, e convida-a para entrar na guilda deles. Ji-yeon agradece e fala que não quer. Ela fica pensando que, além de ele querer que ela se junte ao seu grupo, agora quer que ela entre na guilda também. Ela pensa que não consegue saber se foi coincidência ou intencional. Os dois continuavam correndo enquanto Ki-hyun gritava para ela se juntar à guilda deles. Após isso, em todas as dungeons que ela estava, ele também estava. Ki-hyun continua pedindo para ela se juntar à guilda dele. De tanto ele pedir para ela se juntar à guilda, isso se tornou algo comum para ela ouvir. Como Ki-hyun nunca desistiu em tentar se aproximar dela, ela acabou pegando a mão dele. Com isso, ela se juntou à guilda dele. Porém, ela notou que todos estavam em harmonia, menos ela. Os outros membros conversavam, discutiam e brincavam, e ela se via cada vez mais distante deles. Ela estava se sentindo sozinha de novo, até que houve alguém chamando-a. Era Ki-hyun e seu grupo esperando-a. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali sozinha e pede para ela vir logo. Aos poucos, ela conseguiu se entender com todos do grupo. Com isso veio o sentimento de que ela achou o lugar onde pertencia de fato. Na dungeon de pedra, tudo estava indo muito bem. Os dois juntos conseguem derrotar o monstro. Ki-hyun toca a cabeça dela, e ela sente que uma conexão particular começou a aparecer, indo para uma direção diferente. Os dois começam a sair juntos. Ji-yeon fala que está muito frio e, mesmo assim, Ki-hyun queria comer sorvete. Ele diz que é porque é algo bom. Ki-hyun pega seu celular e começa a ver notícias de novas dungeons. Ji-yeon apenas baixa a cabeça, entediada. Porém, algo chama a atenção dela. Uma notícia que dizia que recentemente o número de despertos desaparecidos em dungeons havia crescido muito. Os dois continuam sentados, um do lado do outro. Ela percebe que seu coração estava batendo muito forte. Ji-yeon pensa que só de estar perto de Ki-hyun já ficava nervosa. Ela coloca a mão na cabeça e pensa que talvez esteja ficando maluca. Ela se pergunta por que seu coração acelera tanto quando está com ele. Ki-hyun olha para ela enquanto ela estava séria, olhando para frente. Ele sorri, toca na mão dela e a chama. Ele pergunta se ela gostaria de sair para se divertir amanhã depois que eles terminassem com a dungeon. Só os dois. Ela fica toda vermelha e responde que sim. Ela não imaginava que aquele momento seria o último momento de felicidade que ela teria. Uma notícia dizia que as mortes nas dungeons estavam sendo causadas por humanos, e não por monstros. No outro dia, todos eles estavam na dungeon. Ki-hyun comemora que havia terminado tudo, e que agora eles poderiam voltar para casa. Ji-yeon começa a ficar nervosa pensando que finalmente chegou a hora do encontro deles. Ki-hyun olha para ela enquanto ela estava quase tendo um treco só pensando no encontro. De repente, alguém chama a todos. Um homem todo de branco aparece dizendo que é da associação e está investigando os assassinatos nas dungeons. Ele gostaria da cooperação de todos ali. Ki-hyun se lembra das notícias e pergunta se ele estava investigando dentro das dungeons. O homem fala que sim, e diz que eles também estavam realizando investigações em campo. Ji-yeon fica um pouco irritada com isso, pensando por que esse homem tinha que vir logo agora, pois ela queria voltar para sair no seu encontro. Ki-hyun pergunta como eles poderiam ajudar. O homem de branco fala que ele não precisa fazer muito. Ele ataca Ki-hyun, mas em segundos Ji-yeon consegue chegar e salvar Ki-hyun. O homem de branco fica assustado com a velocidade dela. Um brilho forte acontece no lugar. Assim que tudo volta ao normal, estava Ji-yeon com sua adaga segurando a mão do homem. Ele fala que esse movimento dela foi impressionante. Ela pergunta quem é ele. Ele diz que ninguém sabe. O homem joga a adaga dela para longe e fala que ela poderia chamá-lo de uma infelicidade repentina. Ki-hyun grita para Ji-yeon tomar cuidado. O homem tenta acertá-la com alguns golpes, porém Ji-yeon consegue se defender. Ele fala que ela é uma pessoa bem divertida. O resto do grupo fica impressionado que Ji-yeon é tão boa e rápida assim. Ki-hyun pensa que não é exatamente isso. Do lado de fora, parece que a luta está equilibrada, porém o homem misterioso está um passo à frente em todos os quesitos. Ji-yeon percebe que o homem realmente é mais forte que ela, e que se continuar assim, ela iria acabar morrendo. O ataque do homem quebra a adaga dela, e o próximo golpe dele vai em direção ao rosto de Ji-yeon. Porém, o homem para o ataque e fala que mudou de plano. Ele sorri e fala que a queria na guilda dele. Ji-yeon pergunta como assim ela se juntar a eles. O homem fala que quer fazer algumas coisas, porém sozinho seria impossível, por isso ele iria montar uma guilda. Ele já até havia escolhido o nome, Dump. Ele diz que ela iria consistir nas pessoas mais loucas do mundo. Ele fala que Ji-yeon parece interessante, por isso ela estava qualificada para entrar. Ele pergunta o que ela acha de crescer essa guilda junto com ele. Ela pergunta o que iria acontecer se ela dissesse não. O homem olha para ela por um instante e fala que se for dessa forma, ela terá que morrer. Ki-hyun ouve isso e salta em direção ao homem sem pensar duas vezes.
O homem se abaixa e desvia do ataque. O resto do grupo começa a atacá-lo também. O homem começa a defender tudo, porém fica irritado. Ki-hyun entra na frente de Ji-yeon perguntando se ela está bem. Ela diz que está bem, porém esse homem é muito forte. Ela diz que iria ganhar tempo enquanto ele e o resto do grupo deveriam fugir. Ki-hyun fala que não iria abandoná-la. Afinal, eles eram amigos. Ele grita para o resto do grupo continuar atacando para evitar que o homem use qualquer habilidade. O homem continua defendendo tudo sem muito esforço. Ki-hyun percebe que só isso não seria o bastante, então resolve atacar também. Ki-hyun tenta acertar o homem, porém ele defende também. Ki-hyun pergunta por que ele estava matando as pessoas. O homem pergunta se ele realmente precisava de um motivo para matar aquelas pessoas. Ele diz que Ki-hyun estava irritando-o. O homem dá um soco que acerta Ki-hyun. Ki-hyun começa a sangrar pela boca, mas ele segura o braço do homem e segura o resto do corpo com seus pés, dizendo que ele criou uma abertura. Ele grita que agora é a única chance que eles iriam ter. Ji-yeon vem com tudo com sua habilidade ativa. Ela diz que até agora tinha escondido isso procurando uma boa oportunidade. A escuridão toma conta do lugar por um instante. Ji-yeon volta ao chão. Todos ficam olhando para o homem. Ela pensa que não foi profundo o suficiente. O homem percebe que seu pescoço estava doendo. Ele toca e pergunta se aquilo era seu sangue. Ji-yeon olha para tudo isso e pergunta para Ki-hyun o que iria acontecer se ela não conseguir acabar com ele. Ele pede para ela não se preocupar, pois eles ainda tinham Woo-shik do lado deles. Woo-shik pula com fúria para atacar o homem. Uma grande explosão acontece. A fumaça começa a se dissipar. Quando o homem aparece, ele está segurando o ataque do Woo-shik com apenas um dedo. Woo-shik fica um pouco nervoso com isso. O homem fica irritado e diz que ele é um merda. Ele diz que já é o bastante e pede para Woo-shik dizer suas últimas palavras. De repente, Ji-yeon começa a ficar perdida. Tudo fica escuro. Ela pensa que estava lutando, porém nota que tinha sido atingida na nuca pelo homem e desmaiou. Ela começa a acordar e se pergunta se os outros membros da guilda estavam seguros. Assim que ela olha para frente, ela fica assustada. Ki-hyun estava na sua frente caindo quase morto. Ela grita o nome dele. Ki-hyun olha para ela e fala que ela está acordada. Ele começa a perder as forças enquanto diz que está feliz, pois ela está segura. Ela pergunta o que tinha acontecido, pois as feridas dele eram graves demais. Ele para de responder e ela pede para os outros ajudarem. Mas quando olha para o lado, vê todos caídos e cheios de sangue. Todos estavam mortos. Ela segura Ki-hyun mais uma vez e tenta perguntar para ele o que é isso. De repente, ela ouve alguém dizendo: "Uau, que demonstração de amizade." Ela vira com o coração cheio de ódio. Ela vê o homem de branco em sua frente. Ela começa a chorar e pergunta se foi ele que fez isso. Ela diz que nunca iria perdoá-lo. Ela começa a gritar com muita raiva que iria matá-lo. Ji-yeon começa a andar em direção ao homem de branco, mas sente alguém segurando sua mão. Ki-hyun juntou suas últimas forças e pede para ela não o enfrentar e tentar escapar. Ele entrega um colar a ela e fala que se ela for sozinha, conseguirá escapar. Ele começa a se levantar, tremendo e sem forças. Ki-hyun passa por ela, completamente destruído, e diz que iria segurar aquele homem ali para ela conseguir se salvar. Ela começa a chorar, dizendo que ele iria morrer. Ki-hyun grita interrompendo-a, dizendo para ela sair agora. Ela olha para ele. Ele avança em direção ao homem de branco enquanto ela corre para se salvar. Ji-yeon fala que conseguiu escapar sozinha e por muito tempo procurou esse homem, mas nunca encontrou um rastro dele. Enquanto segura o colar que tinha ganhado, ela pede para Kim ser honesto com ela. Ela pergunta se ele sabe quem é o chefe da guilda Dump. Ela pede para ele dizer. O prota começa a se lembrar da mesma coisa, uma cidade destruída e uma mulher em seus braços. Ele diz que iria contar tudo para ela. Ele avança em direção ao chefe da guilda Dump e começa a lutar com ele. Kim fala que ele é um desperto da primeira geração. Esse homem antigamente era uma celebridade. Várias pessoas o cercavam, tirando fotos e pedindo autógrafos. Um repórter fala que ouviu dizer que ele estava doando todo o dinheiro que estava ganhando com o filme e pergunta se isso é verdade. Ele era um ator chinês de Hollywood. O nome dele é Hwang. Assim que Ji-yeon ouve isso, ela fica chocada. Ela baixa sua cabeça. Ela se lembra de todos os seus amigos mortos e fala que agora sabe quem é o chefe da guilda Dump. Ela lembra do sorriso de Ki-hyun e fala que agora pode se vingar. Ela diz que ele é o único que matou o que ela tinha de mais precioso. Kim percebe que ela está com ódio e pede para ela esperar um pouco. Ele pergunta se ela está querendo se vingar sem um plano. Ela responde que ele não precisa se preocupar, pois, se ele não matou o líder ainda, mesmo sabendo quem ele é, claramente tinha alguma razão para isso. Ji-yeon fala que não queria apressar as coisas por ser emocional. O prota olha para ela e nota que ela está tremendo de raiva. Ele pensa que ela pode estar falando isso, mas não está conseguindo se controlar.
Kim fala que Huang é tão esperto que até mesmo finge não ser um desperto. Ele usou uma habilidade para se disfarçar na guilda Dump. No meio de todos, ele acena e agradece o amor que todos têm pelos seus filmes. Porém, nas sombras, ele volta a ser quem realmente é, achando tudo aquilo patético. O prota fala que provocar Huang, sabendo quem ele é, não é uma boa ideia, pois ele pode até mesmo se esconder na Torre dos Julgamentos. Ele diz que eles precisam agir com cuidado e executar o plano deles com perfeição. Kim fala que o plano deles é aniquilar a guilda Dump enquanto ele para o ataque terrorista na Dungeon Azul. Ele olha para Ji-yeon e diz que ela e a guilda dela irão atacar a base deles. Em outro lugar, Huang está caminhando. Ele entra em uma grande sala onde 2 pessoas estão sentadas esperando por ele. Ele pergunta onde está Ethan. A mulher fala que não estão conseguindo achá-lo em lugar nenhum. Provavelmente ele foi pego. Ela ressalta que, na verdade, nem liga para isso, pois ver ele se exibindo a deixa irritada. O homem diz para a mulher que ela é uma idiota, pois isso não é importante agora, já que Ethan poderia ter vazado informações sobre a guilda. Ela sorri e fala que, mesmo que isso aconteça, o que Kim poderia fazer? Ele é ninguém da mesma forma. O homem diz para ela não pensar dessa forma, pois, se ele derrotou Ethan, quer dizer que tem uma força enorme. A mulher sorri e fala que, mesmo assim, acha que eles não irão perder. Essa mulher é a líder da Guilda Estrela, executiva da Guilda Dump, conhecida como Chloe. O homem fica olhando para ela. Ele se chama Ryomak e também é um executivo da Guilda Dump. Huang chama Ryomak e fala que Chloe está certa. Ele diz que é realmente uma pena que eles não conseguiram matar Kim, porém ele não é um grande problema. Huang fala que só precisa continuar matando esses insetos irritantes. Ele diz que, no entanto, esse ainda não é o momento, pois essa cidade maravilhosa vai cair e emocionar a todos. No outro dia, dentro de um avião, Choi estava sentado com cara de idiota, pensando que o Kim pediu para que ele o acompanhasse. Porém, está tudo muito quieto ali. Ele olha para o homem que está do seu lado e pensa que ele é muito assustador para puxar conversa. Ele olha para Ji-yeon e pensa que ela é difícil de se aproximar. Ele se pergunta o que o prota estava olhando no celular. Kim olhava para o celular e pensava que tudo estava como ele imaginou. Mesmo depois de confirmar todos os dados de dungeons da associação, a única diferente da sua vida passada é a Dungeon Verde em Busan. Ele pensa que está feliz que o futuro não mudou completamente, porém ele precisa ficar de olho nas coisas. Choi chama ele e diz que tem uma dúvida. Kim pergunta o que é. Ele pergunta por que eles estavam indo para a América. O prota sorri e pergunta se ele ainda não tinha dito. Ele fala que há uma Dungeon Azul aberta na América e que eles iriam para lá. Choi fica sem reação e pergunta o que ele acabou de dizer. Ele grita, perguntando por que Kim estava dizendo isso para ele só agora. Assim que chegam, Choi fica impressionado com tudo. Kim fala que ele estava todo apreensivo no avião, porém agora está mais animado. Choi diz que é porque é a primeira vez dele fora do país e a primeira vez em um avião. Choi pergunta para Kim se ele já foi para a América antes. O prota começa a dizer que sim, porém muda de ideia e fala que não. Choi diz que essa Dungeon Azul provavelmente é a primeira do mundo, então deveria ter tido uma grande notícia sobre isso. Porém ele não viu em lugar nenhum. Kim fala que é natural que ele não saiba, já que os Estados Unidos estavam controlando a informação e tentando lidar com isso com suas próprias forças. Choi diz que isso pode ser perigoso. Se eles não dessem conta, iria causar um surto. O prota fala que as coisas são um pouco complicadas. Kim diz que a América é o país com mais despertados do mundo. Porém, a grande maioria deles são ranking B ou menos. Por isso, eles querem aproveitar essa oportunidade para mostrar para o resto do mundo que são melhores, não só em quantidade, mas também em qualidade. Choi diz que não está entendendo e pergunta o que iria acontecer se as pessoas inocentes fossem feridas por conta desse orgulho. O prota diz que Choi está certo, que o orgulho é a coisa mais idiota do mundo. Ji-yeon olha para eles enquanto fala ao telefone. Uma pessoa atende, e ela diz que já fazia tempo que eles não se viam. Esse homem se chama Robert. Ele diz que ouviu que ela estava indo para a América e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela sorri e diz que é uma longa história, por isso iria direto ao ponto. Ela diz que queria falar com ele sobre a Dungeon Azul. Após algumas horas, todos estavam em uma sala. Robert, o mestre da guilda médica, agradeceu a todos por fazerem essa longa viagem e estarem ali. Ele sorriu e disse que era um prazer conhecer Kim, pois ele era um grande fã. O prota pensou que Robert era conhecido por sua ambição de colecionar realizações como um desperto. Por isso, ele se perguntou se deveria jogar uma pequena isca. Ji-yeon disse que Kim não falava inglês, então ela iria ajudar. Porém, o prota começou a falar inglês e disse que iria direto ao ponto. Ele pediu para participar da Dungeon Azul. Choi ficou surpreso e se perguntou desde quando Kim sabia falar inglês.
Robert refletiu um pouco sobre isso e disse que não sabia como eles ficaram sabendo da Dungeon Azul, mas ele não achava que isso seria uma boa ideia. Como todos sabiam, os Estados Unidos não costumavam pedir ajuda de estrangeiros. Mesmo que este caso fosse diferente, eles ainda acharam isso primeiro. Kim disse a Robert que se ele estivesse disposto a aceitar seu pedido, ele dividiria metade dos méritos que tinha com Robert. Isso deixou Robert tremendo, e ele perguntou se seria metade mesmo. O prota sorriu, confirmou e afirmou que isso não seria um negócio ruim para ele. Robert começou a pensar que Kim estava certo. As conquistas de um ranking S se comparavam com as de uma guilda inteira. Sem contar que a equipe de raid que Robert estava montando não tinha alguém de ranking S. Ainda mais com a força de Kim, se por acaso conseguissem contratar o prota, eles se tornariam heróis dos Estados Unidos. Ele pensou que talvez pudesse ter mais que a metade. Robert disse que era uma boa ideia e que valia a pena pensar sobre, mas perguntou como Kim seria visto nos Estados Unidos. O prota disse que entendia que atualmente havia 2 membros de ranking S na raid americana. Robert ficou surpreso com isso e perguntou como ele sabia disso. Kim respondeu que, em uma situação de falta de membros de ranking S, se a notícia se espalhasse de que a guilda médica recrutou um desperto de ranking S, eles se tornariam heróis que salvaram o país. Robert ficou chocado e perguntou quem era esse cara na frente dele, pois parecia que ele estava lendo seus pensamentos. Kim perguntou se havia algo de errado com seu pedido, pois parecia que as coisas ficaram difíceis para Robert. O prota começou a se levantar e disse que, se não houvesse outra forma, ele teria que perguntar para outra guilda. Robert gritou pedindo para ele esperar um pouco. Ele disse que houve um mal-entendido e que aceitaria o que Kim estava pedindo. O prota falou que pensou melhor e que dar metade era um pouco decepcionante, então ele queria fazer uma nova proposta. Ele disse que, se algum dos outros membros de ranking S dos Estados Unidos que estão no topo retornasse, ele participaria de graça da raid. Porém, se isso não acontecesse, ele queria todas as conquistas e a autoridade da guilda médica para ele. Robert fica um pouco apreensivo com isso. Porém, ele concorda e diz que, se há alto risco, há alta recompensa. Robert se levanta e fala que irá escrever o contrato e pede para Ji-eon ser a intermediária. O prota começa a querer rir, mas pensa que não deve agir assim e tampa a boca. Kim pensa que, desde o momento em que propôs a oferta, a vitória já era dele. E isso é normal, já que ele conhece o futuro. Robert pega o contrato em sua mão e pensa que esse é um ótimo contrato, pois pelo menos um dos rankings S iria voltar. Resumindo, Robert foi enganado. Depois que o contrato foi assinado, 3 dias se passaram até a abertura da Dungeon Azul. Robert estava muito preocupado, se perguntando por que nenhum dos rankings S tinha voltado ainda. O prota pensa que tudo está ocorrendo de acordo com o futuro que ele experimentou. Nenhum dos despertos de ranking S voltou. Ainda restavam 2 dias. Chloe pergunta se Kim iria participar da raid no lugar da guilda médica. Ryomaki fala que ele estava andando para sua própria desgraça voluntariamente. Hwang diz que isso está ficando bem interessante. Agora falta apenas 1 dia para executar o plano para aniquilar a guilda Dump. Depois que todos terminam seus preparativos, o dia da batalha final chega. Em uma floresta remota, um homem diz que chegou mais cedo do que esperava. Este homem é o mestre da vice-guilda Máximo, um desperto de ranking S. Seu nome é Jordan Rogers. Ele pergunta onde estava Kim e um rapaz responde que ele ainda não tinha chegado. Jordan diz que os rumores a respeito de Kim são de que ele é um gênio fora do comum. De repente, uma voz feminina é ouvida, dizendo que, pelo jeito, os instintos de Jordan estavam atiçados, confiando em tais rumores. Assim que ele se vira, vê Chloe e Ryomaki. Jordan diz a ela que, pelo jeito, ela não o conhece de verdade. Kim foi o único desperto em todo o mundo que passou no teste de nível 10. Ele pede para ela parar de usar maquiagem para esconder a velhice e coletar mais informações. Ela diz que não importa, Kim ainda é um desperto de baixo nível. Ela pergunta se Jordan estava com medo. Ele diz que essa dungeon requer pelo menos 5 despertos de ranking S, e que eles não podem ser exigentes agora. Chloe aponta para Ryomaki e diz que é por esse motivo que a guilda Stella trouxe um mercenário muito forte. Ela fala que eles estavam desesperados por querer a ajuda dela. Jordan toca no ombro de Ryomaki, dizendo que ele é bem incomum, ou que ela estava ameaçando-o. Porém, ele diz que nada disso importa se as habilidades dele forem realmente boas. Jordan chama Chloe de Ajuma. Ela fica irritada e diz que já tinha avisado a ele que se ele a chamasse de Ajuma mais uma vez, ela iria matá-lo. Ele também começa a liberar sua força e diz que foi ela quem o provocou primeiro. Os dois ficam se encarando enquanto as outras pessoas pedem para alguém pará-los. Porém, todos estavam com medo de entrar no meio dos dois e acabar morrendo.
De repente, Kim aparece no meio de todos, pedindo licença. Ele começa a andar na direção dos dois. Chloe diz que vai quebrar 1 ou 2 ossos de Jordan ali mesmo. Ele pede para ela tentar. Chloe perde o controle e xinga Jordan, partindo para cima dele. Ryo-Mac pensa que ela perde a cabeça muito facilmente e que precisa fazer algo. De repente, alguém diz parem. Os 3 ficam assustados. Uma aura esmagadora e fria toma conta do lugar. Kim fala que já é o bastante e que os 2 deveriam parar. Ele pergunta se é realmente adequado para as pessoas que foram ali conquistar a dungeon agirem como crianças. Jordan se pergunta que quantidade imensa de mana é aquela, e se pergunta se ele é... Porém, o prota o interrompe e se apresenta, dizendo que ele é Kim Soo-hyun. Com um tom sério, Kim diz que se continuarem com essa atitude, ele também irá entrar na luta. Jordan para imediatamente e diz que não quer lutar contra Kim, então fala para Chloe que eles deveriam parar ali. Ela grita com raiva, perguntando por que deveria parar. Ryo-Mac chama por ela e fala para parar imediatamente. Ela, ainda com raiva, se vira e sai andando. Ryo-Mac olha para Kim sem dizer nada. O prota olha para os 2 e pensa que, assim como em sua vida passada, toda a elite estava ali reunida. Porém, ele pensa que Hwang pode causar um problema. Ele tem 2 escolhas. Primeira, participar da dungeon como antes. Segunda, preparar-se para as circunstâncias imprevistas e esperar na sede da Guilda Dump a Guilda Estrela. O prota pensa que sente muito por Ji-yeon, mas está torcendo para que Hwang entre na dungeon. Ryo-Mac pergunta para Chloe se ela também sentiu o que ele sentiu. Ela diz que sim, que Kim suprimiu toda a mana dela em segundos. Ryo-Mac fala que agora entende como Ethan foi derrotado e que precisam mudar os planos. Ele diz que vai deixar Jordan para depois. Primeiro, precisam lidar com Kim. Jordan vai até o prota e diz que mostrou um lado desagradável antes, mas que agora quer se apresentar formalmente. Ele se apresenta, dizendo que se chama Jordan e é vice-mestre da Guilda Máxima. Kim o cumprimenta e também se apresenta. Jordan diz que pretende limpar toda a dungeon sem grandes perdas e conta com a ajuda de Kim para isso. O prota diz que eles estão subestimando muito a dungeon. Jordan não entende e pergunta o que ele quer dizer. Kim explica que a Dungeon Azul não é só uma questão de evitar vítimas. Eles precisam se preocupar em voltar com vida. Jordan pergunta se Kim é cuidadoso assim por natureza, mas pede para Kim não se preocupar tanto. Jordan afirma que sua equipe de raid é composta pelos melhores, e ele tem orgulho do sucesso que eles carregam. O prota pensa que esse orgulho é o problema. De repente, Choi vem correndo e avisa Kim que está tudo pronto. Assim que se aproxima, ele pergunta ao prota se a pessoa com quem ele estava conversando é Jordan, aquele que limpou a maior dungeon verde do mundo. Choi fica surpreso e diz que nunca pensou que iria trabalhar com alguém como ele um dia. Ele olha melhor e fala que até mesmo a bruxa do gelo, Chloe, estava ali. Ele comemora, dizendo que estava bem preocupado, mas agora que está vendo aquelas pessoas, não precisa se preocupar tanto. Kim pergunta se é isso mesmo que ele está pensando. Choi não entende e pergunta o que o prota quis dizer, mas Kim continua sério e sem dizer nada. Ele pensa que ninguém ali sabe. Uma pessoa grita que está tudo pronto para começar, e Kim apenas chama Choi e fala para eles andarem logo. Os perigos de uma dungeon azul, além disso, os ataques terroristas da Guilda Dump são antecipados. Ele pensa que, se isso continuar dessa forma, a raid irá falhar e os monstros irão sair de dentro da dungeon e devorar o mundo todo. O segundo surto, seguindo a cidade de Anyang, deve ser evitado a todo custo. Kim pergunta a Choi se ele se lembra do que foi dito antes. Ele diz que sim. A dungeon sempre apresenta problemas inesperados e no momento em que eles entrarem na dungeon, a batalha começa. Eles começam a entrar, e Kim sorri, dizendo que é isso mesmo, ele deveria sempre lembrar dessas 2 coisas. Todos entram na dungeon. Assim que eles entram, uma tela aparece dizendo: Início do julgamento. Para escapar da dungeon, você deve encontrar o portão de escape designado ou sobreviver por 10 dias. As pessoas falam que escapar é impossível, e isso significa que fugir também não será fácil. Jordan diz para eles não fazerem tanto escândalo, pois estavam estragando a atmosfera. Ele pergunta a Chloe onde estava o homem que ela tinha levado, e ela responde que não sabe. Choi começa a olhar para todos os lados, pensando que realmente estava em uma dungeon azul. Jordan se aproxima dele e pergunta onde Kim estava. Choi, assustado, diz que não falava inglês. Eles olham ao redor e não encontram Kim também. Jordan pensa que, assim que entraram, 2 pessoas desapareceram, e as habilidades dos 2 eram muito grandes, representando um risco enorme para todos. Ele olha para Chloe e percebe que ela também parece um pouco preocupada. Ele se pergunta se é por causa do parceiro dela que sumiu, ou por causa de Kim. Ele olha para cima e pensa que, de qualquer forma, eles não tinham mais tempo para pensar. Ryo-Mac estava avançando pela dungeon e percebe que alguém o estava seguindo.
Ele pensa que não pode ser Chloe nem Jordan, pois eles não são tão rápidos assim. Nesse caso, resta apenas uma pessoa. Ele para e pede para a pessoa aparecer. Ele olha para trás e vê Kim. O prota comenta que Ryomaki é mais rápido do que ele pensava, quase o perdendo de vista. Ryomaki pergunta o que Kim estava querendo e explica que foi encarregado de explorar a dungeon. Kim pergunta se explorar não significa assassinato e o chama pelo seu nome. O prota começa a andar em direção a ele e diz que, em termos de força, Ryomaki é o segundo, perdendo apenas para o líder Huang. Então ele gostaria de ver essas habilidades. Ryomaki começa a liberar sua aura e se pergunta como Kim sabia o nome do chefe. Além disso, ele também conhece o plano deles. Ryomaki pensa que precisa ficar calmo, pois essas informações poderiam ter sido obtidas com Ethan. Ryomaki pergunta a Kim quem ele é. O prota fala que já era de se esperar de um assassino. Ele consegue controlar bem as emoções. Ryomaki diz que não sabe exatamente o quanto Kim sabe, mas isso não importa, pois se o prota morrer, acaba. Ryomaki avança muito rápido, dizendo que Kim não iria conseguir pegá-lo agora. Os movimentos de Ryomaki eram surpreendentemente rápidos. O prota observa e pensa que essa é uma habilidade que envolve o corpo do usuário em vento para aumentar a potência. Ryomaki diz que iria rasgá-lo em pedaços e depois matá-lo, gritando que faria o mesmo com toda a raid que entrou ali. Kim não diz nada, apenas olha fixamente para ele. Ryomaki ataca o prota como um raio, dizendo para Kim não ficar triste, já que todos iriam morrer. O prota ergue sua espada e diz que sente muito, mas a partir do momento que ele entrou na dungeon, o plano ruim deles foi finalizado. Com apenas um golpe, Kim corta Ryomaki ao meio sem esforço algum. Ryomaki não consegue fazer nada enquanto Kim olha para ele. Enquanto isso, todos estavam lutando contra os monstros. Choi olhava para eles e pensava que eram incríveis. Ele olha para Chloe e vê que ela estava agindo como o escudo do time com seu gelo, enquanto Jordan agia como a arma. O resto da equipe era muito bom, mas esses dois estavam em outro nível. Um dos monstros ataca Choi pelas costas. Ele segura sua espada e pensa que não pode perder para ninguém ali, e corta o monstro ao meio. Jordan olha para Choi e pensa que ele ainda é jovem, e com um pouco de treinamento, pode ser extremamente poderoso. Após uma pequena luta, Jordan diz que a Dungeon Azul está mais fácil do que ele pensava. Chloe responde que é óbvio, e que não é exagero dizer que a raid deles é a mais forte do mundo. Jordan concorda, dizendo que não há dungeon que eles não possam limpar com essa raid. Ela começa a rir e diz que esqueceu de contar algo para ele. Jordan pergunta que absurdo ela vai dizer agora. Chloe fala que lamenta, mas eles irão falhar nessa raid. Ela começa a liberar seu poder e uma grande explosão acontece. Todos os membros caem, gritando e feridos, perguntando o que estava acontecendo. Choi conseguiu se defender, mas pensa que se fosse um pouco mais lento, teria sofrido o ataque. Eles estavam se perguntando se havia mais um monstro, mas Choi percebe que não é isso. Chloe atacou Jordan, e a colisão dos poderes de dois rankings S causou essa explosão. Algumas pessoas pediam ajuda para a Guilda Estrela para salvar os feridos, mas eles estavam parados enquanto os outros pediam ajuda. Eles começam a andar e dizem que irão ajudar, mas assim que chegam perto, um deles ataca outro rapaz. Eles dizem que a operação iria começar agora e começam a lutar e atacar todos os outros membros da raid. Choi olha para isso e pergunta o que estava acontecendo. Um homem o ataca pelas costas, mas ele percebe a tempo, conseguindo se mover rápido e cortar o homem ao meio. Os membros da Guilda Estrela veem isso e se preparam para atacar. Um deles diz que Choi não é um adversário fraco, então eles deveriam manter a guarda e matá-lo o mais rápido possível. Choi ainda não entende o que está acontecendo e se pergunta por que a Guilda Estrela estava atacando a Guilda Máxima ali dentro. De repente, ele se lembra que Kim disse que a luta iria começar assim que eles entrassem na dungeon. Choi se pergunta se Kim disse isso porque já sabia que isso poderia acontecer. Ele não sabe o que deve fazer agora, então se prepara e pensa que só precisa focar em sobreviver. Ele assume uma postura de combate e chama todos para a briga. Enquanto isso, Jordan estava com um dos braços congelados. Ele pensa que baixou a guarda e agora não pode usar seu braço direito. Ele olha para Chloe e pensa que ela poderia odiá-lo, mas não era tão estúpida ao ponto de fazer algo tão arriscado assim. Provavelmente ela planejou isso desde o início. Jordan diz a ela que ela não faria isso por conta de sentimentos pessoais e pergunta o que ela quer. Ela responde, perguntando se há sentimentos pessoais, pois ele não saberia. Ela grita e ataca, dizendo que quer matá-lo. Ele tenta se defender enquanto pensa que não vai conseguir segurar por muito tempo. Chloe começa a liberar ainda mais poder, gritando e xingando Jordan, perguntando se ele realmente achava que poderia bloquear o ataque dela com apenas um braço. Ele pensa que ela está certa. Depois dos ferimentos que teve com a armadilha dela,
Uma luta longa não seria nada favorável a ele. No entanto, ele pensa que quando se trata da superioridade entre os poderes deles, ele tinha a vantagem, mas só tinha uma chance. Ele começa a avançar e decide usar todo o resto do seu poder nela. Várias paredes de gelo se erguem na frente dele, mas ele grita que bloquear é inútil, pois o golpe dela é patético. Ele atravessa todas as barreiras e grita que irá queimar tudo, acertando um soco nela. Um buraco é feito no peito dela. Porém, ele nota algo errado. O corpo dela começa a se desfazer em gelo. Ela aparece atrás dele e coloca a mão nas costas dele, dizendo que pelo jeito ele acabou de perceber isso. O corpo dele começa a congelar e ela fala que é tarde demais. Ele fica desesperado, pensando que foi atraído de propósito. Ele se vira e pede para ela dizer apenas uma coisa. Mesmo que tenham uma rixa entre eles, ainda estão dentro de uma dungeon azul. Ele pergunta se ela acha que a guilda dela poderia ter sucesso sozinha. Ela sorri e pergunta como ele pode ser tão sem noção assim. O objetivo dela é que a Raid fale. Ela o chama de idiota enquanto o corpo dele continua congelando. Jordan diz para ela parar de ser ridícula e pergunta se ela está ouvindo o que acabou de dizer. Aquela era uma dungeon azul. Se eles falhassem na raid e ocorresse um surto, ele pergunta se ela consegue imaginar o que aconteceria. Jordan explica que agora não tinha nenhum ranking S nos Estados Unidos por falta de informações sobre a Dungeon Azul e que não daria tempo de chegar o apoio de outros países. Se esse surto acontecer, não apenas o país estaria em perigo, mas todo o mundo. Ele pergunta se Chloe estava fazendo isso porque queria mérito. Se esse fosse o motivo, eles dariam todos os deles para ela. Ela bate palmas, falando que ele explica tudo muito bem e que até conseguiu ver tudo isso acontecendo em sua mente. Ela puxa um pouco sua roupa para baixo, mostrando a tatuagem da Dump. Ela vai até o corpo quase todo congelado do Jordan e pergunta se ele acha isso emocionante, porém ela nem consegue imaginar quantas pessoas iriam morrer. Enquanto ele acaba de congelar, ela começa a rir, dizendo que ama aquele olhar dele. Ele se pergunta se ouviu certo. Ela não se importa com tantas vidas humanas. Ele pensa que ela já não é mais humana, mas sim um verdadeiro monstro. Ela continua a rir, dizendo que adora expressões de desespero. Chloe diz que a IFI iria mostrar a América em completo caos mais tarde e a expressão do Jordan iria ficar ainda melhor. Ele pensa que só um monstro iria pensar assim e que tem que fazer alguma coisa para evitar isso. Chloe fala que está tudo bem, pois ela inventou sua mente. Ela diz que não iria matá-lo agora para que ele pudesse mostrar um rosto com ainda mais desespero mais tarde. Ele pensa que precisa parar isso de qualquer forma. Em outro lugar, Kim estava avançando muito rápido. Jordan implorava para qualquer pessoa conseguir parar tudo isso. O prota estava irritado e focado no que tinha que fazer. Chloe vira para seus subordinados e enquanto eles matam os outros, ela diz que pelo visto estavam quase terminando. As pessoas que sobraram tentavam de tudo para se defender. Choi também estava de pé, sem nenhum arranhão em seu corpo. Chloe chama um dos rapazes ali e pergunta onde estava o chefe. Ele fala que não sabe, pois ainda não o viu. Ela grita chamando seu chefe e diz que tudo está quase acabando e pede para ele se apresentar logo. Porém, ninguém aparece. Ela fica irritada e pensa que só segue ele porque é divertido. Porém, essa mania que ele tem de sempre manter sua identidade escondida é irritante. Chloe continua pensando que, se as coisas saíssem do controle, as pessoas iriam atrás dela e da sua guilda, Estrela primeiro, e não há garantia nenhuma de que o chefe não iria abandoná-la se isso acontecesse. Ela se pergunta se deveria sair depois dessa missão. Uma pessoa começa a se aproximar dela pelas costas, e ela percebe isso, falando que ele estava atrasado. Pensando que era o Ryomak, ela pergunta se o Kim era realmente forte no final. O homem pede desculpas por estar atrasado. Ela se assusta com a voz. Quando ela olha, vê que é o Kim em sua frente. Ele fala que tentou vir o mais rápido possível. Ele olha para o Jordan congelado e para as pessoas mortas e diz que, pelo jeito, ainda se atrasou um pouco. Kim começa a liberar seu poder. Sua aura começa a tomar conta do lugar. Chloe se prepara para lutar, pensando se o prota realmente derrotou o Ryomak. Ela não consegue acreditar, dizendo que isso é impossível, pois o Ryomak era tão forte que ela o reconhecia por isso. Porém, quando ela olha para o Kim, pensa que essa magia emanando dele é descomunal. O prota está sério, com os olhos fixos nela. Chloe percebe que o conflito vai começar e grita para todos os seus subordinados atacarem o Kim ao mesmo tempo. O prota começa a avançar sem medo. Os homens que estavam lutando dizem que não tem outra escolha a não ser lutar contra aquele monstro. Porém, o Choi entra na frente deles, batendo sua espada no chão, e pergunta quem disse que eles poderiam sair dali. Os três homens ficam irritados com isso. Enquanto isso, Chloe cria várias paredes de gelo em sua frente. Kim saca sua espada e com apenas um golpe, corta todas ao meio. Ela continua criando mais e mais gelo, porém ele continua quebrando tudo sem nenhum problema.
Chloe começa a ficar com medo, pensando que o Kim passou por todas as suas barreiras facilmente. Ela se pergunta o que o seu chefe estava fazendo, pois sozinha ela não iria conseguir vencer o Prota. Ela continua lutando, enquanto pensa que, embora não queira admitir, o Kim é um verdadeiro monstro. Sua força não é comum. Ela começa a concentrar muita força em seu ataque, enquanto pensa que não sabe por que o seu chefe não está aparecendo. Ela pensa que talvez ele esteja esperando uma abertura, então ela iria criar uma. Chloe cria um golem de gelo e admite que o Kim é forte, mas diz que esse golem não será fácil de quebrar como a primeira barreira. De repente, ela fica calada e pedras de gelo começam a se espalhar por todo o lugar. Kim destrói o golem com um golpe e pergunta se isso é tudo que ela consegue mostrar. Porém, ela começa a gritar que finalmente o pegou. O Prota a ataca, mas fica surpreso quando ela consegue parar o ataque dele no último segundo. Ela ri e pergunta se ele acha que ela seria estúpida de lutar sozinha contra um monstro como ele. O Prota tenta esquivar enquanto as pedras de gelo começam a se juntar. Uma mão é formada segurando-o. Chloe vira para trás e grita para o seu chefe agir agora. Porém, nada acontece, e ela pergunta se ele está ali. Enquanto isso, fora da dungeon, na sede da Guilda Estrela, Huang está de pé olhando pela janela. Ele suspira sério, com o ombro cortado. Chloe grita para seu chefe sair logo e lutar contra o Kim, dizendo que ela criou uma abertura. Ela fica desesperada e grita que o Kim é muito forte, mas que juntos conseguiriam matá-lo. Nada acontece. Ela grita que essa é a oportunidade perfeita e pergunta quando ele vai sair. Chamando-o pelo nome Huang, Chloe começa a tossir. Quando olha para sua mão, percebe que está com sangue. Ela começa a rir, falando que o Huang é um traidor filho da puta. Ela cai em si e começa a chorar, gritando que ele abandonou todos. O Prota continua parado olhando para ela. Ele pensa que teve um pequeno sentimento, mas então quebra a mão do golem e pensa que não precisa mais ficar esperando. Huang realmente não está ali. Na sede da Guilda Estrela, um homem se encontra com o Huang. Ele pergunta por que Huang não executou o plano e voltou até a sede. Huang começa a se lembrar que, quando a Chloe e o Jordan estavam brigando, ele ficou olhando, pensando que o Jordan não fosse grande coisa e que talvez matá-lo seria sem graça. Porém, uma pessoa chegou do nada mandando os dois pararem. Um homem com uma aura tão gigante e forte que dominou o lugar. Ele olhou para aquela pessoa e se perguntou se era o Kim. Logo de cara, ele conseguiu perceber que aquele homem era bem mais forte que o Jordan. De repente, todo o ambiente começa a tremer. Kim começou a liberar ainda mais poder, fazendo a atmosfera ficar pesada. Huang se pergunta o que há com esse imenso poder mágico. Na mesma hora, ele fica assustado, falando que tem um mau pressentimento sobre o Kim. Ele olha para o rosto do Kim e todo aquele poder saindo do seu corpo, e na hora, pensa que não há necessidade de fazer algo agora. Enfrentar aquele homem dessa forma é um risco imenso para todos. Ele responde para o homem que está à sua frente que não sabe por que não continuou com o plano. O homem abaixa a cabeça. O rapaz pensa que não faz a menor ideia do que está passando na cabeça do seu chefe naquele momento e o que eles deveriam fazer agora. De repente, outro homem chega abrindo a porta e gritando que eles tinham um grande problema. Os dois perguntam o que está acontecendo. O rapaz da porta diz que é sobre os ataques terroristas planejados contra países além dos Estados Unidos. As associações daqueles países já pegaram os terroristas. Huang olha irritado para o rapaz. O homem que está no sofá grita, perguntando que bobagens são essas que ele está dizendo. Ele pergunta se está querendo dizer que as associações estavam sabendo dos planos deles. Huang começa a rir descontroladamente e fala que agora entendeu. Eles sabem de tudo. O homem do sofá pergunta ao chefe se agora é hora de rir, pois aquilo não estava nos planos, e não é hora de ficar tão calmo assim. Huang se levanta e fala que já tomou sua decisão. O homem grita com ele novamente, perguntando que monte de bobagem ele estava falando, até mesmo antes disso. Huang simplesmente passa e corta o pescoço do rapaz. Enquanto caminha em direção ao outro homem ali, ele fala que também dói, mas o rapaz já sabe disso. Ele atravessa o peito do outro com as mãos, enquanto diz que formar a Guilda Dump foi divertido. Mas por culpa dos dois, sua identidade pode ser revelada, e se isso acontecer, ele terá que desaparecer. Ele olha para trás e pede desculpas aos dois, dizendo que quer continuar sendo um ator. Dentro da dungeon, as pessoas começam a chamar o Jordan. Ele começa a abrir os olhos lentamente. Jordan acorda um pouco perdido e pergunta onde está. De repente, ele se lembra de tudo e entra em desespero, gritando o nome da Chloe e perguntando como foi a raid. O rapaz junto a ele pede para ele ficar mais calmo, pois estava tudo acabado. Jordan pergunta como. Ele olha para todos amarrados e derrotados e pergunta o que na Terra poderia ter feito isso. O rapaz diz que o Kim veio e salvou todos. Se não fosse por ele, todos ali estariam mortos agora. Chloe estava completamente louca, rindo sozinha.
Jordan pergunta o que foi que o Kim fez. Enquanto isso, o Prota tentava se desculpar com Choi, dizendo que assim que eles entraram na dungeon, uma pessoa suspeita sumiu, e se ele parasse para explicar tudo, o homem poderia ter escapado. Choi suspira e fala que entende. Ele diz que alguns deles seguiram cegamente e foram abandonados ali, parecendo que foram traídos. O Prota tenta se desculpar de novo, porém alguém o chama. Assim que ele se vira, vê Jordan de pé na sua frente. Kim diz que está feliz em vê-lo acordado e pergunta como ele está se sentindo. Jordan se pergunta se Kim já sabia dos planos da guilda Dump, porém ele pensa que isso não é importante agora. Graças à arrogância do Jordan, tudo isso aconteceu. O Prota se pergunta o que está acontecendo, pois a atmosfera estava um pouco estranha. Ele pergunta ao Jordan por que ele estava encarando-o desse jeito. Se você tem algo a dizer, apenas diga. Jordan diz que tem muitas coisas a dizer. Agradece por ele ter salvo todos ali, e não só eles, mas também todo o país. Se não fosse por você, mais pessoas nos Estados Unidos poderiam ter morrido. Queremos expressar nossa gratidão pelo herói que salvou a América. Jordan estende sua mão e agradece ao Kim por salvar todos ali, e principalmente a América. O Prota fica sem palavras, pensando que Jordan tem uma posição e autoridade muito elevados. Não deve ser fácil deixar de lado o orgulho dele. Esse homem realmente é incrível. O Prota agradece a todos, porém diz que se sente um pouco envergonhado estando no centro das atenções. Ele pede para continuarem na dungeon. De repente, um monstro aparece na frente deles, segurando algo em sua mão. O monstro diz: Hunting presa, detectada. Kim olha para o monstro, que arremessa algo na direção deles. Kim chama sua Fênix e fala que sente muito, porém precisa salvar a América. Jordan pergunta o que ele quer dizer com isso. O Prota fala que, para ser mais sincero, ele está salvando agora. Ele manda sua Fênix de encontro com o objeto jogado, e uma grande quantidade de energia é liberada. O choque da colisão causa um vento forte e faz o lugar tremer. As pessoas perguntam o que é isso agora. Kim fala que já avisou a todos. Eles têm que se preocupar em voltar vivos. Ele diz que essas palavras também servem para a guilda Dump. Vários olhos começam a aparecer na escuridão, e Kim fala que o principal ali é a Dungeon Azul. Os monstros começam a atacar juntos. O Prota começa a matar vários ao mesmo tempo. O resto dos despertos também começam a lutar. Jordan, com dor em seu braço, fala que os monstros não param de chegar. O Prota diz que os monstros em dungeons de florestas são muito especializados para estarem sempre em maior número. Jordan começa a se mover e diz que nesse caso eles podem apenas queimar todos. Os dois começam a liberar seus poderes ao mesmo tempo e disparam juntos. Tudo ao redor deles começa a ser queimado e atingido. Choi fica impressionado com isso. O rapaz atrás diz que eles precisam aproveitar esse momento e grita para que todos entrem em formação. Eles tinham que superar os monstros que estavam chegando. Enquanto eles lutavam e protegiam os prisioneiros, um corvo estava observando-os de cima. O monstro-chefe finalmente os encontra e diz que ali eles são mais fracos. Ele controla os monstros para que ataquem aquele grupo de pessoas. Os monstros começam a surgir em bandos de novo. Jordan percebe e grita que os monstros estavam vindo mais uma vez. Eles tinham que destruir todos. Usando suas chamas, ele parte para o ataque. Porém, os monstros os ignoram e passam direto sem tentar atacar uma única vez. Jordan olha para os monstros e percebe que eles estavam indo atrás dos feridos. Ele grita, pedindo para que alguém pare os monstros. Eles conseguem chegar até os feridos, e logo de cara, acertam 2 despertos de uma vez. Vários monstros aparecem na frente do último homem que protegia os feridos. Ele se abaixa e diz que iria morrer. De repente, o Prota começa a se mover rapidamente, matando os monstros que estavam ali perto. O líder dos monstros olha para o rosto do Kim e fala que esse homem é o único problema. Ele estava travando o caminho. Ele resolve usar todos os monstros para atacar o Prota. Os monstros começam a se acumular na frente do Kim. O líder dá a ordem para que os monstros matem o Prota. Todos começam a atacar ao mesmo tempo. Kim avança sem medo, pensando que uma grande explosão acontece. E assim que a poeira começa a baixar, apenas o Kim estava de pé ali, com uma aura pesada saindo do seu corpo. Ele diz que essa é a mutação Kraken. Ele explica que conseguiu o poder de defesa do Kraken, porém se continuar a ser atingido, poderia ser um pouco perigoso. Choi e Jordan chegam correndo. Choi pergunta se o Kim estava bem e por que os monstros explodiram. Kim diz que aquilo foi a habilidade do chefe. Eles perguntam se ele sabia quem era o chefe. O Prota fala que sim, e que o nome dele é Troll Druida. O Troll se pergunta como o Prota não morreu. Kim explica que o Troll Druida é um chefe que controla monstros do tipo animal. É inteligente e habilidoso em magia, capaz de usar várias habilidades. O Prota fala que a situação não é boa.
Eles precisam proteger os feridos e o pessoal da Guilda Dump para entregar à associação, enquanto lutam contra os monstros que atacam sem parar. Kim começa a andar e diz que ele iria cuidar do chefe. Assim que ele matasse o chefe, os outros monstros se dispersariam por conta própria. Ele pede para o Jordan apenas aguardar por enquanto. Assim que o prota começa a sair, Jordan leva sua mão até ele e o toca no ombro, perguntando se ele estava querendo morrer. Jordan fala que, se o chefe realmente tem essas habilidades de controlar os monstros como Kim disse, quando o chefe estiver para morrer, ele iria usar tudo o que tem para focar no prota. Não importa o quanto Kim é forte, lidar com isso não vai ser algo fácil. O prota se vira e pergunta ao Jordan se ele havia chamado o Kim de herói antes. O prota diz que sempre odiou essa palavra, esse título de herói é como se fosse um fardo extremamente pesado que ele tem que carregar. Porém, quando Jordan o chamou assim, junto com todos os outros, ele se sentiu feliz por um instante. O prota sorri e fala que dessa vez, ele iria tentar se tornar um verdadeiro herói. Jordan diz que não há nada que ele possa fazer quanto a isso, porém ressalta que não iria aguentar muito tempo. Kim se despede e fala que iria encontrá-lo daqui a pouco. Jordan sorri e pensa que se sente um pouco envergonhado, pois achava que ele era o herói da América. Porém, o verdadeiro herói é outra pessoa, chamada Kim Soo-hyun. Na frente de vários monstros, o prota começa a atacar sem medo. Ele abre sua bolsa mágica e diz que agora é a hora de ele aparecer, e chama o Mir. Ele aparece feliz da vida ali. O sistema abre várias janelas dizendo: "Você recebeu a bênção do dragão divino. Sua velocidade de movimento aumentou. Sua força aumentou ligeiramente. Sua resistência mágica aumentou." O prota se concentra e foca em sua espada. Em segundos, ele corta todos os monstros próximos a ele. O troll observa e diz que, a partir desse ponto, tudo começa. Ele começa a usar sua habilidade, que se espalha por todo o lugar. Ele ordena que alguns monstros continuem atacando o grupo humano e que todos os monstros restantes comecem a caçar o Kim. Esse cara precisa ser morto. Ele avança matando os monstros em seu caminho. Ele para em uma árvore, cansado, enquanto Mir se divertia com a situação. Kim se pergunta se já estavam na metade do caminho. O chefe da dungeon manda mais monstros atacarem ao mesmo tempo. O protagonista olha para aquele exército de monstros à sua frente e diz que já esperava que o chefe concentrasse suas forças nele. Porém, ali havia cerca de 200 a 300 monstros juntos. Ele comenta que lidar com todos eles seria exaustivo. Kim sugere a Mir que tentem dividir a atenção dos monstros. De repente, Kim começa a se multiplicar, revelando que está feliz por ter comprado essa habilidade na loja. Após utilizar os multiclones da sombra, ele avança junto com suas cópias. O chefe fica confuso, se perguntando por que havia mais de um Kim agora. Mir, ao ver que havia 4 clones do protagonista, imagina que receberia mais carinho e fica satisfeito com a ideia. O chefe observa os clones, tentando discernir qual deles era o verdadeiro, mas após alguns minutos pensando, conclui que não conseguirá descobrir, e por isso, terá que derrotar todos. Alguns macacos monstruosos começam a cercar o protagonista, e ele pensa que não conseguiu se afastar o suficiente deles. Kim se posiciona e grita para Mir agir. Mir concentra sua energia e anuncia que agora é a vez dele. Em seguida, ele dispara uma forte rajada de chamas que atinge diretamente os monstros, exterminando-os. O protagonista elogia o desempenho de Mir, que fica radiante com o reconhecimento. O chefe, irritado, envia o restante dos monstros atrás do protagonista. De repente, um raio de energia se dirige ao chefe, que, percebendo a ameaça a tempo, ergue várias raízes de árvores para se proteger. Kim olha para o chefe e pensa que isso já era esperado. Derrotar um monstro como aquele não seria fácil. Os outros monstros começam a atacar o protagonista, mas ele e Mir se unem na batalha, derrotando todos os inimigos que se aproximavam. A batalha prolonga-se, e o protagonista começa a sentir o cansaço se acumulando. Mais monstros saltam sobre ele, resultando em uma grande explosão. Quando a poeira finalmente baixa, os dois aparecem ilesos. Todos os monstros ao redor haviam sido derrotados, mas Mir estava exausto. Kim ordena que Mir se retire, pois o restante da luta seria responsabilidade dele. O protagonista, agora irritado, começa a caminhar em direção ao chefe, que se encontra com seu último exército. Kim observa todos eles e declara que é hora de descobrir quem é a presa nessa caçada. Ele empunha sua espada, envolvendo-a com sua aura, e avança contra os monstros, enquanto pensa que o nível de dificuldade da Dungeon Azul varia de 5 a 7. Quanto maior a dungeon, maior a dificuldade, e aquela em que se encontravam estava entre as mais difíceis das Dungeons Azuis. Ele lembra que, em sua vida passada, um surto ocorreu devido a uma Dungeon Azul, cujo raid falhou. Kim avança sem hesitação, cortando tudo que encontra pelo caminho.
refletindo sobre como altos despertos ao redor do mundo se uniram para subjugar aquela dungeon com sucesso. Porém, ao se distrair por um segundo, um dos monstros consegue morder seu pescoço. Kim, preocupado, olha para o chefe percebendo que ele estava acumulando uma grande quantidade de energia e se pergunta o que aquilo poderia significar. Uma grande explosão ocorre ali. Quase tudo é destruído. Caído no chão, Kim pensa que as chances de limpar aquela dungeon sozinho estão próximas de zero. O chefe se aproxima de seu corpo ainda caído e Kim percebe que sua visão começa a escurecer, pensando que não pode desmaiar ainda. De repente, ele começa a ter uma visão e se pergunta o que é aquilo. Ele se vê olhando para uma cidade completamente destruída e percebe que estava revivendo sua vida passada. Ele começa a compreender o que está acontecendo e, ao observar toda a destruição, reflete que, mesmo com uma segunda chance, não conseguiu proteger absolutamente nada. Ele olha para si mesmo, pensando que, mesmo depois do surto da Dungeon Azul em sua vida passada, ainda não conseguiu proteger ninguém. Isso o leva a questionar por que foi chamado de herói, se não conseguiu proteger ninguém além de si mesmo. Kim começa a ver novamente suas mãos, mas dessa vez, elas estavam se desfazendo em pedaços. Ele pensa que, em algum momento, até os gritos dos desconhecidos e os momentos em que as pessoas morriam diante dos seus olhos deixaram de afetá-lo. Apenas o dever de salvar o mundo permaneceu dentro dele. Kim conclui que Kim Sung não poderia se tornar um herói. Ele se lembra das pessoas com quem criou laços em sua nova vida e diz que Kim Sung não poderia se tornar um herói, porque o verdadeiro herói é Kim Soo-hyun. Ele abre os olhos, com uma aura forte e densa emanando deles. A aura começa a envolver todo o seu corpo. Enquanto se levanta, ele proclama que o herói imortal. Ele se tornará um herói a qualquer custo. Uma tela do sistema aparece dizendo: "Sua saúde está sendo recuperada." O chefe fica olhando para o prota, dizendo que ele está se curando muito rápido. Outra tela de sistema aparece informando: "Sua velocidade de regeneração aumentou." Kim olha para o chefe e diz que até pouco tempo o chefe estava chamando-o de presa. O prota pergunta se não é tarde demais para desistir. Com raiva de tudo, o prota avança em cima do chefe. O sistema diz: "Sua capacidade física aumentou drasticamente." O soco é tão forte que causa um barulho estrondoso e uma pressão ao redor. Kim olha para o chefe e diz: "Se você é um caçador, então esteja preparado para ser a caça." O chefe fica no chão e o protagonista, olhando para ele, diz que agora é a vez de ele caçar. A máscara do chefe começa a rachar e ele emite um chamado por toda a dungeon, convocando todos os monstros ainda vivos para protegê-lo. Alguns segundos depois, nada acontece. O chefe se pergunta por que nenhum monstro apareceu. Porém, todos os monstros estavam mortos, pois Jordan e toda a sua equipe haviam limpado o restante deles. Jordan então diz ao chefe para não o subestimar. Kim começa a caminhar e comenta que, pela demora e pela reação do chefe, ele não tem mais nenhum lacaio para protegê-lo. Desesperado, o chefe conjura sua magia, dizendo que não queria morrer. Em um piscar de olhos, as mãos do chefe começam a sangrar, pois com um golpe, o protagonista cortou os 2 braços dele, que fica ainda mais desesperado ao perceber a diferença de força entre ele e Kim. O protagonista pega sua espada e diz que tem certeza de que as pessoas que o chefe matou também sentiram o mesmo que ele está sentindo agora. Ele atravessa o chefe com sua espada, pensando que essa foi a chance que teve de corrigir seus erros do passado. Tanto sua mente quanto sua espada estão tão leves como nunca antes. Kim segura sua espada com mais firmeza e parte o monstro ao meio. Com um rosto sério, ele pensa que foi graças a Kim Soo-hyun que conseguiu se redimir. À beira da morte, o chefe começa a se desfazer e a gritar muito alto. Segurando sua espada coberta de sangue, Kim diz que a chance que Kim Soo-hyun lhe deu nunca será esquecida. Enquanto isso, em outro lugar, um grupo de pessoas estava em um prédio. Uma das pessoas fala que tem informações de que aquela é a sede da Guilda Dump. Ele questiona por que ainda não estavam invadindo. As outras pessoas concordam e dizem que não podem simplesmente ficar ali e continuar esperando, já que os inimigos deles estavam bem ali. Ji-yeon permanece calada e apenas observa, mesmo com toda a pressão dos seus companheiros. Ela se lembra de que, antes de tudo isso, Kim disse que tinha um pedido para ela. Ele falou que ela já sabia do plano. Enquanto ele entrava na Dungeon Azul, ela estaria invadindo a Guilda Estelar. Com isso, Hwang teria que enfrentar apenas um deles, e por isso ele pediu para que ela atrasasse o ataque até que ele saísse. Irritada, ela segurou Kim pela camisa e perguntou se ele estava mesmo fazendo aquele tipo de pedido, mesmo depois de ouvir a história dela. Com muita raiva, ela pediu para ele ouvir atentamente, ressaltando que Hwang deveria morrer pelas mãos dela e que não permitiria que ninguém ficasse no caminho, nem mesmo ele. Ela o soltou, e o protagonista falou que sabia da força e capacidade que ela tinha.
Porém, ela não seria capaz de matar Huang sozinha. Kim ressaltou que Huang era um desperto da primeira geração e que vinha construindo sua força há muito tempo. Ele afirmou que, se Huang aparecesse enquanto ela invadia a guilda estelar, provavelmente ela e toda sua equipe seriam derrotados. Olhando diretamente nos olhos dela, ele disse que não queria que ela sofresse mais, perdendo pessoas que amava, apenas por um desejo de vingança. Voltando ao presente, ela suspira e pensa que sua vida patética não é importante. Porém, como Kim disse, ela quer que todos ali vivam. As pessoas perguntam por que sua líder estava agindo de forma tão diferente do normal. Um dos membros grita com Seok, dizendo que ele deveria falar algo, mas Seok manda o homem calar a boca e diz que tem certeza de que sua líder tem motivos para agir assim. De repente, uma grande explosão acontece no prédio, deixando todos surpresos. Ji-eun olha assustada e pergunta se poderia ser um ataque. Ela se pergunta se havia mais alguém que sabia onde a guilda estelar estava escondida. No meio dos escombros, um homem estava caído, gritando que queria ser poupado. Porém, Huang olha para ele e começa a sorrir. O homem jura que nunca revelará a identidade dele. De longe, Ji-eun vê isso e pensa que aquele homem de pé é Huang. Ele se abaixa sorrindo e pergunta como aquele homem espera que Huang confie nele. Huang pergunta se não seria injusto todos ali estarem mortos e só aquele homem ficar vivo. De repente, Huang dá um soco no homem, tirando sua vida sem hesitar. Huang diz que é uma vergonha, mas o lixo foi limpo a partir de hoje. Ele se vira, olhando para todos os corpos no chão, e pergunta se alguém tem alguma reclamação. De repente, ele ouve um grito e se vira, curioso. Assim que olha, uma lâmina estava quase o acertando, mas ele consegue se defender com sua própria mão. Ele dá um chute nela e pergunta quem ela é. Ji-eun é arremessada contra a parede com muita força. Com raiva, ela diz que esperou a vida toda por esse dia. Huang fica sem entender do que ela estava falando. Ela começa a se descontrolar, sendo consumida pelo ódio, e diz que, com certeza, Huang vai morrer pelas mãos dela. Ela grita o nome dele, mas Huang continua calmo, olhando para ela sem reação alguma. Ele pergunta novamente quem ela é. Enquanto isso, dentro da dungeon, ao lado do chefe morto no chão, o protagonista estava segurando Mir e um diamante. Ele olha para aquele enorme diamante em sua mão e diz que nunca imaginaria que aquele chefe estaria escondendo algo assim. O protagonista comenta que Daeho adoraria receber aquilo, enquanto Mir, com os olhos fixos no diamante, acha-o lindo. De repente, Mir pula na mão do protagonista e coloca o diamante na boca, deixando-o sem acreditar no que estava vendo. Kim grita com ele, dizendo que não poderia comer aquilo. Todos começam a chegar ao local onde o protagonista estava e ficam chocados com o que vem. Kim estava brigando com Mir para que ele devolvesse o diamante. Eles se perguntam se aquele é mesmo o homem que derrotou todos os monstros sozinho. Ao redor do protagonista, havia vários corpos de monstros espalhados por todos os cantos. Choi se aproxima e diz que terminaram. Kim responde que fizeram um ótimo trabalho. Jordan sorri e comenta que o protagonista também fez um excelente trabalho, pois não acreditava que ele conseguiria derrotar todos aqueles monstros e o chefe sozinho. Kim menciona que ouviu dizer que Jordan era um herói americano, então se sentiu na obrigação de realizar aquele feito. Ele diz que precisam encontrar a saída para finalizar a missão. Choi informa que já encontraram a saída. Jordan confirma, dizendo que, enquanto seguiam os monstros que de repente se dispersaram, conseguiram localizar a saída, e por isso demoraram um pouco mais para chegar ali. Kim avisa que precisam sair logo dali, pois ainda precisam entregar os prisioneiros capturados para a associação. Jordan concorda, comentando que seria bem simples matar todos aqueles prisioneiros ali, mas por isso mesmo os protegeram dos monstros em primeiro lugar. Kim pede para Jordan pagar a parte do grupo médico hoje. Jordan começa a rir e diz que o protagonista realmente é um cara engraçado. Na sala da guilda médica, Robert estava irritado, gritando por ter perdido seu mérito. Kim suspira, dizendo que não planejou fazer isso, mas não estava gostando da maneira como Robert estava agindo em algo bom. Jordan toca no ombro do protagonista e diz que também dará seus méritos a Kim, pois não seria mentira dizer que o protagonista limpou aquela dungeon sozinho. Kim pergunta se pode pedir um favor em vez de ficar com todo o mérito. Jordan pergunta que favor seria esse, e o protagonista responde que ainda há mais uma pessoa que precisam ajudar. Enquanto eles conversam na dungeon, a batalha estava acontecendo lá fora. Ji-eun, com sangue nos olhos, avança com tudo contra Huang. Ela grita e ataca, mas Huang desvia de todos os ataques, perguntando que tipo de assassino não consegue esconder suas próprias emoções. Eles continuam lutando e colidindo com seus ataques no ar. Huang comenta que mesmo que ela não consiga esconder suas emoções, é possível ver o quão intensas são pelo jeito que ela chegou ali. Ele prepara um golpe e diz que, pelo visto, ela o conhece muito bem.
Huang dá um soco nela, mas seu corpo se transforma em escuridão, e um ataque vem pelas costas dele, mas ele consegue se defender. Huang salta e se afasta um pouco, pensando que essa habilidade é algo irritante, pois além de permitir que ela se mova muito rápido no meio da escuridão, seu poder de ataque também aumenta. Enquanto ele se afasta, ela avança com a escuridão, desferindo um golpe muito forte no chão onde Huang estava. Mas ele desvia mais uma vez. Ele pensa que nessa situação, o único alívio que tem é o estado agitado em que ela se encontra. Huang se pergunta se deveria brincar um pouco com ela. Sorrindo, ele diz para ela se acalmar um pouco, mas ela continua atacando. Huang desvia e comenta que, pelo visto, ela tem um grande rancor contra ele. Ele pergunta se não seria justo que ele também soubesse quem ela é. Ji-yeon grita para ele calar a boca e morrer. Huang cobre seus olhos e começa a sorrir, dizendo para ela não ser assim, pois talvez ele se lembre da reação dela. Assim que ele tira a mão, seu rosto havia mudado, e ele pergunta se é aquele rosto que ela havia visto antes. Ji-yeon fica ainda mais irritada, gritando e xingando. Ela continua atacando e pergunta se ele iria continuar zombando dela até o fim. Huang pergunta se errou e troca de rosto mais uma vez, questionando se agora acertou. Ela continua atacando, dizendo que ele errou novamente. Ele continua trocando de rosto, um após o outro, perguntando qual era o certo. Até que ele pergunta o que aconteceria se mostrasse seu último rosto. Assim que ele mostra o rosto, Ji-yeon para de atacar e fica olhando para ele sorrindo. Huang diz que finalmente acertou. Ji-yeon começa a surtar de raiva e libera todo o seu poder, gritando que vai matá-lo, não importa o preço que tenha que pagar para isso. Ela começa a correr na direção dele, mas ele fica parado, dizendo que fez tantas coisas com aquele rosto que nem consegue lembrar. Ele olha para ela e diz que, pelo visto, ela realmente quer matá-lo a qualquer custo. Huang comenta que ela quer tanto matá-lo que nem percebeu que o tempo da habilidade dela chegou ao fim. Ji-yeon fica surpresa ao ver que seu corpo voltou ao normal. Huang a ataca, causando uma pressão muito grande, mas ela consegue segurar o braço dele no último segundo. Ele fica surpreso ao vê-la em detalhes e diz que não acredita nisso. Huang baixa a cabeça e começa a rir muito, dizendo que agora se lembra de tudo. Ji-yeon fica sem reação ao ver aquilo. Huang muda seu rosto novamente e diz que aquela era a cara certa. Os olhos de Ji-yeon começam a se encher de lágrimas, pois quem ela estava vendo bem na sua frente era Ki-hyun. Ao ver aquilo, ela perde suas forças e cai de joelhos no chão. Huang olha para o rosto dela e comenta que, pelo visto, agora sim ele acertou. Olhando para o celular, ele diz que aquele cara era bem irritante. Ele continua falando que, pelo que consegue se lembrar, havia mais 3 pessoas naquela época. Ji-yeon começa a chorar ainda mais enquanto ele conta a história, dizendo que, enquanto ela estava inconsciente, de repente, ela ouve um grito chamando seu nome. Ela olha para a moça do grupo deles, que grita para ela se levantar. Huang troca de forma novamente, mostrando o rosto de outro membro e de outro, fazendo Ji-yeon ver todos os membros do seu antigo grupo. Sem forças para lutar e chorando, ela implora para que ele pare com aquilo. Ela grita, dizendo que eles não eram pessoas que deveriam ser zombadas por um lixo como ele. Huang começa a rir muito, dizendo que o destaque iria começar agora e que ela deveria prestar bastante atenção. Ela continua chorando e pedindo por favor, para ele parar. Huang se deita no chão e se transforma em Ki-hyun, dizendo, por favor, salve Ji-yeon, você pode me matar em vez disso. Huang começa a rir, dizendo que esse cara era realmente patético. Ele comenta que ela deveria ter visto tudo aquilo sem dizer uma palavra. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Ji-yeon fica imóvel. Ele começa a rir novamente e diz que adorou as expressões de devastação que ela fez, por isso não consegue desistir das suas atuações. Ele se abaixa perto dela e fala que, de qualquer forma, não tem mais escolha a não ser matá-la, já que agora ela conhece sua identidade. Huang comenta que Kim também deve saber sobre ele e pergunta o que ela acha de os dois se juntarem para matá-lo. Ji-yeon continua sem dizer nada, em choque com tudo isso. Huang diz que a Dump foi para o inferno, então eles iriam criar uma nova guilda. Ele está tão absorto em sua atuação que aponta para o próprio rosto e fala para ela se juntar a ele. Assim, ela conseguiria ver seu querido e continuaria viva. Porém, ele se esqueceu de uma coisa. Ji-yeon também sabe atuar. Sem que ele percebesse, ela pegou uma de suas adagas. Sem piscar e focada nele como um predador esperando por sua presa, ela pensa que ele precisa se aproximar só um pouco mais. Quando ele se abaixa e pergunta o que ela acha, Ji-yeon vê a abertura de que precisava. Ela incendiou seu coração e partiu para cima dele. Huang se surpreende com a atitude. O plano de Ji-yeon era perfeito. Ela controlou suas emoções mesmo em meio à humilhação. E mesmo quando seu sangue estava fervendo de raiva, criou uma abertura perfeita para jogar seu trunfo. Porém, havia algo que ela também esqueceu. Recordações,
memórias e o passado. No último segundo, ela hesitou em cortá-lo. Huang fica irritado, liberando sua aura, e diz que essa foi a segunda rejeição que teve. O sangue voa, pois ele havia dado um golpe nela, jogando-a para longe. As pessoas do lado de fora, no meio da rua, olhavam para o prédio em chamas e se perguntavam o que estava acontecendo. Por que o prédio inteiro estava em chamas? Um dos membros pergunta se eles não deveriam ter ido com Ji-yeon, mas Seok diz que não, pois ela se daria bem sozinha. Ele comenta que precisam evacuar todos os civis primeiro, mas então ouve alguém chamando-o. Assim